Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 520. Uma agenda lotada no início das aulas. Na manhã seguinte, Valen permaneceu relutante em se levantar debaixo da colcha de veludo, então Félix enfiou o despertador sob a pequena colcha. Valen desligou o despertador e jogou fora, antes de bater o bico sonolenta e rolar para dormir mais profundamente. Félix chegou ao grande salão. O tempo está nublado e úmido lá fora, e as penas das corujas estão molhadas por causa do orvalho do ar. Uma coruja marrom o circulou 2 vezes e deixou cair um exemplar do Profeta Diário. Ele espalhou o jornal, mas não há menção ao ataque de ontem contra o ministro da magia. Em vez disso, há uma foto mágica da senhora Bones parada em frente à queda do ladrão na primeira página. Na foto, ela olhava calmamente para a câmera com uma expressão bastante relaxada, com diversas pessoas ao fundo, os aurores parados atrás dela com expressões solenes, enquanto Sirius encostado na parede e cutucando a cortina de água de Tiefs Dolfal com sua varinha. Quando Félix apareceu do lado de fora da sala de aula de runas antigas, um aluno já estava esperando na porta. Bom dia, professor App. Colin Creevey cumprimentou com entusiasmo. Bom dia para você também, Sr. Creevey. Entre. Pela primeira vez depois de 2 meses, Félix abriu a porta da sala de aula, que cheirava a uma mistura de poeira acumulada e ar úmido e viciado, e os cantos das paredes estavam cheios de musgo verde. TCH. Félix acenou com sua varinha e as janelas da sala de aula se abriram simultaneamente, então um redemoinho veio do nada na sala. As mesas e cadeiras bateram, enquanto o rosto de Creevey brilhava de excitação, e depois de 10 segundos ou mais, uma nuvem cinza o ar voou pelas janelas. O ar da sala de aula tornou-se fresco e confortável novamente. Agora tudo que resta é musgo. Félix murmurou, apontando a varinha para as teimosas manchas verdes, a ponta da varinha emitindo uma luz brilhante, e quando atingiu a parede, o musgo desapareceu imediatamente. É magia de limpeza, professor? Posso ajudar? Creevey se ofereceu como voluntário. Félix não fez objeções, então Creevey sacou sua varinha e seguiu o exemplo de Félix, tentando recitar o feitiço silenciosamente. Depois de falhar várias vezes, ele teve que recitar o feitiço honestamente. Sorgígife. Sorgígife. 10 minutos depois, eles olhavam atentamente para a sala de aula, em busca de possíveis manchas. Quase completo, vamos ver, 10 pontos extras pela sua paixão pelo trabalho. Félix disse e foi até a janela, onde caía uma garoa lá fora, que é levada para a sala de aula pelo vento e atinge seu rosto com uma umidade fria. Creevey sentou-se na frente e tirou o livro Runa Prática Elementar, e perguntou com grande interesse, professor, que tipo de novo auxílio didático você preparou para este ano? Pode me avisar com antecedência. Por que você tem tanta certeza disso? Félix olhou para ele pela janela. Porque todo ano você prepara algo novo, Creevey contou nos dedos. O primeiro ano. Eu ainda estava no primeiro ano. Era Golem. O segundo ano era uma variedade de cineacópio. E o terceiro ano era Runa Cartões. Fiquei tão curioso por um tempo sobre o novo material didático que teríamos este ano, então vim mais cedo. Se você colocou dessa forma. Você já não está segurando? Creevey piscou e olhou para a Runa Prática Elementar em sua mão, e sua expressão desmoronou em um momento de grande decepção. Mas, ele gaguejou, aqui está apenas um resumo de algumas runas práticas. Bem, Félix apertou sua mão esquerda e o anel brilhou com uma luz forte, e com um grande estrondo, uma grande caixa caiu sobre a mesa. Os olhos de Creevey se arregalaram. Ele se inclinou para olhar o conteúdo da caixa. É uma variedade de pequenos palitos de madeira, que parecem ser uma mistura de pena e varinha, com uma ponta afiada em uma das pontas. As varas são marcadas com padrões de formatos estranhos que parecem algo entre letras e runas. Faca de esculpir runas, explicou Félix. Já está disponível há 2 anos, mas nunca a promovi, afinal, a varinha funciona muito bem. Distinções específicas, assim como o caldeirão da aula de poções, que também possui diversas versões ao longo dos séculos. Tipo comum, mistura automática, dobrável, material especial, etc. Na verdade, esta é uma sugestão de Edstrom Vera. Creevey olhou para a caixa e perguntou, professor, como faço para escolher a faca de escultura rúnica certa para mim? Na verdade o material é o mesmo, até vem do mesmo castanheiro. No máximo o padrão é diferente, mas não prejudica o uso. Félix disse, aliviado ao vê-lo escolhendo com interesse. Depois que Valen aprendeu a escrever, ela adorava rabiscar com um pincel. Então Félix cortou um castanheiro inteiro em tábuas grossas da altura de Valen para permitir que ela escrevesse e pintasse. Além de algumas obras bastante bonitas coletadas por Félix, o resto dos materiais foram remodelados em facas de escultura rúnicas. Ele teve um vislumbre de Creevey pegando uma faca de trinchar e examinando o desenho dela com admiração em um olhar fugaz. Félix decidiu manter isso em segredo, não para manter a tradição, e no futuro adicionar padrões nas facas de trinchar que não têm utilidade real. Naquele momento, mais 2 alunos entraram na sala de aula, e Ginny e Luna olharam para Creevey, que estava prestes a mergulhar na caixa, com olhos bastante curiosos. Félix subiu ao pódio. Os alunos abaixo estão conversando sobre uma faca rúnica em suas mãos e até especulando seriamente sobre o significado do padrão. Como você já sabe, esta aula tem uma sessão prática separada, o que significa que o valor das runas práticas é reconhecido pela autoridade de exames mágicos e incluído no exame. De acordo com a primeira versão dos padrões de avaliação, o exame OWLS só envolverá a gravação de runas comuns e circuitos rúnicos, enquanto o exame NAWTS envolverá o lançamento de feitiços rúnicos, como o feitiço de fazer fogo brilhante.
O feitiço rúnico não é tão fácil de aprender como se poderia pensar. O requisito mínimo para dominá-lo é dominar as runas práticas usadas naquele feitiço. Poucos alunos da turma conseguem realmente fazer isso. Para ser mais preciso, Senjin e Luna, que são membros do Magic Rune Club, a contagem é atualmente 0. No final da aula, Félix recolheu as tarefas de verão e anunciou o fim da aula. A chuva lá fora está ficando mais forte, com alguns trovões abafados soando de vez em quando. Depois de terminar sua refeição no grande salão ao meio-dia, Félix percebeu que a porta da sala dos professores estava aberta, então ele entrou por ela. Quem quer que seja, por favor, feche a porta para mim, obrigado. Está um pouco barulhento lá fora. A voz da professora M. Segonagal afirmou. Félix fechou a porta casualmente e olhou para uma mesa, de onde a voz havia soado. Mas tudo o que ele conseguia ver eram pilhas de pergaminhos, e o corpo da professora M. Segonagal estava totalmente bloqueado. Com um aceno casual da mão de Félix, uma chama acendeu na lareira. A umidade na sala se dissipou consideravelmente. Tarefa de verão? Sim. A professora M. Segonagal ergueu os olhos e cutucou os óculos. A primeira semana de aula é a mais movimentada. Muitas coisas precisam ser resolvidas, tarefas de verão, testes de quadribol, ajustes nas escolhas das aulas. Informações da Ordem da Fênix também precisa ser resolvido a tempo, sem mencionar reservar um tempo para confortar Charity. Ela imediatamente calou a boca. A professora de estudos trouxas? O que há de errado com ela? Félix perguntou curioso. A professora M. Segonagal franziu os lábios. Bem, você descobrirá em outro lugar. Ela estava envolvida em uma confusão complicada. Félix ainda tinha uma impressão dessa professora de 2 anos atrás, quando eles participaram juntos de uma conferência internacional não muito bem sucedida, e a professora mencionou que ela estava estudando um livro científico popular sobre genes e hereditariedade. Pensando nisso, um palpite surgiu em sua cabeça. Não haverá nenhum comensal da morte atrás dela, não é? Mas não deveria ser. Rita Skeeter ainda está viva e bem. Claro que não, ela foi pega pela polícia trouxa, a professora M. Segonagal disse com um tom incerto enquanto grunhia pelo nariz, de acordo com suas palavras. Ela estava tentando consultar um acadêmico para obter conselhos, e ela acidentalmente criou poucas faíscas em sua varinha e era suspeita de possuir uma arma perigosa. Ela é alguma coisa. Félix estalou os lábios e disse secamente depois de um tempo. Ela não foi condenada, certo? Sua pena não foi muito severa por ser professora, apenas uma advertência mais uma multa. Ainda bem que ela não entrou em Azkaban. Mesmo assim, ela se sentiu envergonhada e apresentou sua demissão ao retornar a Dumbledore, mas a diretora não concordou. Ela ficou presa em seu escritório nos últimos dias, com a desculpa de preparar seu novo livro. Félix ergueu a sobrancelha, pensando no artigo que o professor Burbage planejava publicar. Ele sentiu que esse novo livro iria causar alvoroço. Aliás, não é impossível publicar um conteúdo tão polêmico, mas é que o momento atual é realmente confidencial. Demorou menos de 10 segundos para ele encontrar uma solução: enviar-lhe um conjunto completo de livros de biologia. Como ela está decidida a estudar, deixe-a dedicar mais tempo, e quando ela entender tudo, a batalha pode já ter terminado. Naquele momento, a porta se abriu novamente por fora. O farfalhar da pena no pergaminho é imediatamente abafado pelo barulho de fora, seguido por um ar úmido e frio entrando na sala. A lenha em brasa da lareira ardeu, lançando uma série de faíscas. Com um bang, a porta se fechou e Snap entrou arrastando seu sempre presente manto preto, com uma grossa pilha de pergaminhos flutuando atrás dele. Capítulo 522 A varinha mais velha e a nova varinha. Parece que os dois tiveram a mesma ideia. Minerva e Severus ambos queriam usar o intervalo do almoço para corrigir algumas de suas tarefas de verão. Quanto ao Félix, ele tem muito mais tempo livre do que eles. Mesmo assim, ele sentou-se na poltrona, segurando uma pilha de papéis e lendo-os. Por um tempo, a sala dos professores ficou em silêncio, ouvindo-se apenas o som de correção de papéis. Os 3 professores corrigiram de forma diferente. A professora M. Segonagal é a mais rigorosa e séria. O som do farfalhar da pena raramente parava. Como o som da chuva fina na grama, Snape ao oposto, ele não se moveu por um longo tempo, e então friamente com muita força circulando pesadamente no pergaminho. Só de ouvir naquele momento, Félix foi capaz de julgar aproximadamente o nível do aluno, e como Severus estava sentindo. Félix escreveu uma série de números de páginas no final do papel como uma indicação do que o aluno precisava recompreender. Depois de pouco mais de meia hora, ele se levantou da cadeira, endireitou o corpo e se preparou para sair para tomar ar fresco. Snape, que não havia falado, levantou a cabeça, olhou para as costas de Félix e o seguiu para fora da sala dos professores. Félix apareceu no pátio, em meio à garoa lá fora, e parou ao lado de um pilar alto. Um amplo beiral se estendia bem acima do castelo e projetava uma grande sombra que escondia um pequeno trecho de arbustos. Félix semicerrou os olhos e olhou para a visão borrada ao longe, onde os alunos pulavam como coelhos na chuva. A magia é mágica e conveniente. Ele não conseguia se lembrar quantas vezes esse pensamento passou por sua mente. Snap está parado ao lado dele em algum momento, e também há estudantes no pátio para tomar ar fresco, mas sempre que eles se aproximam, eles encontram o olhar cruel de Snape, e isso lhes dá algum espaço livre. Os 2 homens examinaram os arredores respectivamente em busca de qualquer perturbação e falaram ao mesmo tempo. Ouvi dizer que você comprou uma varinha nova. Snap disse. Ouvi dizer que você teve um problema ultimamente. Isto foi dito por Félix. O rosto de Snape endureceu por um momento, e então ele disse suavemente, nosso diretor realmente confia em você, então você deve ter cuidado com ele, pois isso geralmente significa que ele fez algum esquema que inclui você. Você quer dizer que ele pretende me usar? Félix perguntou. Ele achou algo bastante interessante. Aos olhos de pessoas diferentes, a imagem de Dumbledore poderia ser bem diferente. E ele mesmo?
Quantas faces ele tem no coração dos outros? Usar você. Snap repetiu brincando. Se você quer dizer ser um peão, com todos os seus movimentos firmemente sob o controle dele, você está certo. É assustador. Ele não teria sangue profético, certo? Mas eu lembro que ele pessoalmente não acredita muito em profecia. Félix disse exageradamente. Snap lançou-lhe um olhar astuto. Nosso diretor é um jogador de xadrez bastante habilidoso, ele irá analisá-lo completamente antes de a conversa começar, fazendo assim com que você acredite que tudo que você faz é de sua livre escolha, exceto o que acontece que é o que ele deseja também. Félix ignorou a sensação familiar do que ele próprio parecia estar fazendo, preparando-se o melhor que podia antes da negociação e não dando ao outro lado a chance de dizer não. Essas palavras soaram como se Snape o estivesse acusando pessoalmente. Choramingando muito, Severus. Apenas sendo sentimental. Snap disse sem olhar para ele. Então, o nome da sua nova varinha é Varinha das Varinhas. Embora tenha saído do contexto, Félix entendeu o que queria dizer. Isso mesmo. Ele respondeu brevemente. É obra de Olivaras? Snape o perseguiu. Sim, ele é bastante habilidoso. Mas algumas pessoas não pensam assim. Snap disse gentilmente. Félix revirou os olhos. Seu chefe de meio período? Quero dizer, você não acha que ele está sendo muito rígido? Algumas pessoas pensam, Snap ergueu a voz, seus olhos escuros colados na cortina de chuva, que essa varinha existe há muito tempo e está sob a custódia da família Olivaras, que recentemente encontrou seu novo dono depois de um longo tempo. Félix ficou um pouco surpreso, estranho. Voldemort entendeu mal alguma coisa? A mente de Félix trabalhou rápido, a imagem anterior de Voldemort de recuar sem lutar passou diante de seus olhos, ele certamente havia entendido algo errado. A varinha das varinhas? Snap ficou em silêncio. Félix ponderou então. Lucius contou a Voldemort o que aconteceu na loja de varinhas? Ele se lembrou cuidadosamente da conversa com o Sr. Olivaras e tem certeza de que usou aquele nome de conto de fadas em tom de brincadeira. Mas quem sabe o que Voldemort pensou? Ele não está bem da cabeça. É verdade que existem várias lendas de varinhas poderosas na história. A varinha das varinhas, a varinha da morte, a varinha do destino. Os rumores sobre a varinha das varinhas são muito exagerados, e o processo de sua sucessão foi sangrento e cruel. Claro, muitas pessoas não acreditam nelas, e pessoas conhecedoras irão tratá-las como uma história para ouvir. Mas você não pode concluir disso que essas varinhas poderosas nunca existiram realmente. Snap disse em voz baixa. Por que você diz que a varinha das varinhas foi transmitida através de um processo sangrento e cruel? Félix perguntou, escolhendo uma parte proeminente. Snape olhou para ele. Há rumores de que a única maneira de se tornar seu verdadeiro mestre é confiscar a varinha do proprietário anterior, e isso geralmente significa intrigas e também derramamento de sangue. Há muitas evidências para apoiar isso. Você também acredita nisso? Félix perguntou. Snap não respondeu positivamente enquanto continuava. Vários bruxos das trevas poderosos ao longo da história usaram suas vidas para provar seu prestígio. Claro, há outra facção que acredita que tudo é apenas uma coincidência sem sentido. Um padrão falso desenhado por mais tarde pesquisadores que percorreram uma sucessão limitada de proprietários de varinhas e inferiram isso na ordem inversa. E é apenas uma história bastante fantasiosa. O que estou segurando não é uma varinha das varinhas. Félix disse e sorriu com interesse. Não importa se eu acredito ou não, não importa se eu digo. Snap ignorou. Félix ficou pasmo. Ele tinha uma nova compreensão do que Dumbledore disse antes, como controlar os pensamentos de um inimigo através de informações. Simplesmente deduzindo que ele fez ao contrário, pelo menos neste caso, Félix pode concluir que até Voldemort descobrir se a varinha das varinhas é verdadeira ou não, ele nunca ousaria lutar contra ele. O efeito dissuasor trazido por uma varinha das varinhas falsa é surpreendente. Até mesmo Félix não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado. Assim como Voldemort desconfia de Félix, Félix também desconfia de Voldemort. Dois bruxos de igual força, muito além do nível normal, ambos valorizando as ações, pensamentos e sentimentos inconscientes um do outro é algo perfeitamente normal. Claro, ele sabia que a varinha das varinhas que ele está segurando é falsa, mas e se tal varinha de batalha realmente existir na realidade? E ele nomeou sua nova varinha implicitamente com o nome dela, isso pronuncia alguma coisa? Por exemplo, ele eventualmente conseguirá a verdadeira varinha das varinhas? Mas Félix rapidamente reprimiu esse pensamento, ele não está disposto a acreditar na existência de uma varinha invencível, que pode tornar qualquer bruxo aleatório mais forte. Além disso, a varinha é apenas uma coisa temporária para ele. Ele não precisa gastar muita energia com algo que está destinado a ser abandonado. Poderia muito bem estudar como combater a maldição da morte de Voldemort. Ele agora tem pelo menos 3 ideias. Magia de Zoom para ampliar coisas muito sólidas. Feitiço de escudo de 7º nível e transfiguração de criatura mágica modificada. Mas levaria tempo para aplicá-los de forma flexível. Félix se perdeu em pensamentos profundos, ele vinha subestimando a magia do Zoom no passado, pensando apenas em como diminuir o alvo, mas quando pensasse nisso, seria uma boa ideia ampliar as coisas ao redor. Ele carregará algumas moedas, pedras, pregos e outras coisas a partir de agora, e quando encontrar Voldemort mais tarde, ele as jogará nele, ou pode até atirar ratos e insetos, hahaha. Quem está aí? Snap gritou de repente. Ele caminhou agressivamente em direção às sombras, com seu manto balançando assustadoramente. Félix olhou para trás bem a tempo de ouvir a voz exasperada de Snape gritar, 50 pontos por escutar professores. Para cada um. Mais detenção. Félix piscou e deu alguns passos para o lado, agora ele podia ver claramente. Harry, Ron e Hermione estão juntos com as cabeças baixas, suas expressões pareciam doentias, e Harry está segurando um barbante flexível, as orelhas extensíveis inventadas pelos gêmeos Weasley. A outra extremidade das orelhas extensíveis está se contorcendo aos pés de Snape, e o rosto de Snape se contorce de raiva com isso.
Capítulo 523 Detenção e salto. A mesma arrogância, ego, autojustificação, falta de disciplina, amor por estar no centro das atenções, intrometido, rude. Snape olhou para as 3 figuras distantes, seu olhar firmemente fixo em Harry, seus olhos ardendo com ódio amargo. Bem, se o julgarmos pelos padrões da Sonserina, ele realmente não é muito atraente. Bem, todos os 3. Félix disse suavemente, mas como você ouviu, eles ouviram apenas as últimas frases, sem começo. Foi por isso que eu disse a eles que estávamos conversando sobre minha nova varinha, e dei a ela um nome de conto de fadas. Snape não falou. Seus olhos escuros ainda olhavam para as costas de Harry, e desse ângulo, ele parecia com seu pai. Depois de um momento, ele falou friamente, Félix, vou passar as informações sobre sua varinha para essa pessoa. Félix respondeu calmamente, tenho essa expectativa, você pode decidir quanto dizer sozinho. Você acha que posso fazer a ligação? Snap saiu depois de dizer uma frase descontente, seu manto preto jogado através da cortina de chuva, enquanto sua figura ficava embaçada. Azar, Ron murmurou enquanto subia os degraus. Oh, pare com isso. Eles pararam na porta da sala dos professores, Harry bateu na porta mal-humorado, esperando do fundo do coração que ninguém estivesse lá dentro. Os segundos de espera pareceram anos, e finalmente uma voz familiar ouvida de dentro dizendo, por favor entre. Não é exatamente o que ele esperava, Harry ouviu 2 suspiros, ele criou coragem e empurrou a porta ao entrar. É uma sala comprida, um brilho suave pendurado no teto, a sala está um pouco mais quente do que lá fora, provavelmente por causa da lareira no canto. A professora McGonagall ergueu os olhos da pilha de pergaminhos, seus olhos penetrantes espiando por baixo dos óculos quadrados. Potter, Weasley, Granger, o que posso fazer por vocês? Fomos convidados a vir ver você por causa de alguns erros. Harry entregou o bilhete em suas mãos e a professora McGonagall franziu a testa ao pegá-lo. A nota está colada, um truque da Ordem da Fênix e suas sobrancelhas franziram ainda mais quando ela retirou a varinha e bateu nela, e a nota abriu automaticamente. A professora McGonagall leu rapidamente e não falou por um curto período depois de lê-lo. Isso é verdade? Ela disse, escutando a conversa de um professor, além de explicar o processo em geral, a nota mencionava em caligrafia enigmática o contexto em que a conversa estava ocorrendo. Os 2 conversavam sobre informações confidenciais relacionadas à Ordem da Fênix. Não era nossa intenção, disse Harry e eu. Saímos para tomar um pouco de ar depois do almoço, e a professora McGonagall resmungou. Então Harry explicou tudo o que aconteceu há cerca de 10 minutos. Você ouviu isso? A aula dos Sirius era bastante popular. Hermione disse pensativa, enquanto ela junto com Harry e Ron tinham acabado de sair do grande salão para tomar um pouco de ar fresco. Ele disse que queria manter isso em segredo. Harry parecia indignado, chutando os pés, dizendo que é uma surpresa, mas não teremos aula até amanhã. Não estou ansioso por isso de qualquer maneira. Hermione e Ron riram. O que está errado? Harry olhou para eles um tanto confuso. Você parece uma criança que brigou com os pais, cuidado. Hermione disse enquanto um aluno do primeiro ano tropeçava e quase esbarrava neles. Correr é proibido no castelo. Você vai esbarrar em outras pessoas. Hermione disse primeiro com severidade, e então seu tom suavizou. Qual é o problema? Os olhos do calouro pareciam assustados quando ele olhou para trás, como se alguém estivesse perseguindo. O trio se entreolharam maravilhados. Ei, pequenino, nós somos monitores. Se alguém intimidar você, fique à vontade para falar. Ron estufou o peito, tornando o distintivo de monitor em sua camisa um pouco mais visível. Eu tenho o direito de deter e deduzir pontos. Vamos, Ron, não podemos abusar desse direito. Hermione disse séria. Ela olhou para o calouro, que disse com uma expressão de choque. Acabei de conhecer o professor da aula de poções no quintal. Ele tinha uma expressão tão assustadora. Você não descobriu isso no primeiro dia? Bem, é verdade. Ron murmurou. Professor Snape. Bem, ele é realmente rígido, Hermione disse lentamente. Se ele te repreende sem motivo aparente, você não precisa levar isso a sério. Sim, bem, você terá muitos dias ruins no futuro. Ron acrescentou. E quando os olhos de Hermione se voltaram, ele imediatamente calou a boca, e quando a atenção dela voltou para o novo aluno, ele começou a piscar para Harry, que sentiu que Ron havia dito as 2 frases com bastante precisão. Não, o professor Snape está conversando com outro professor, e eu acho, eles não querem ser incomodados. O calouro ficou vermelho e gaguejou com os olhos marejados ao terminar, antes de se virar para fugir. Então vocês queriam descobrir o que aconteceu? A professora McGonagall perguntou com uma voz severa. Harry, Ron e Hermione assentiram com firmeza. Somos monitores, sempre temos que... Ron coçou a orelha enquanto a professora McGonagall olhou para ele. Com todo respeito, Sr. Weasley, não há nada no código dos monitores que explique o seu comportamento hoje, muito menos o fato de que esta não é sua primeira vez. A campainha tocou e a professora McGonagall se levantou, empurrando o pergaminho de sua mesa para uma gaveta. Concordo plenamente com o professor Snape. Pontos deduzidos. Ela franziu os lábios, assim como a detenção, que começa a partir desta semana. Harry e Ron ergueram os olhos horrorizados ao pensarem na mesma coisa. Seleção de quadribol na tarde de sexta-feira. Todos sábados à noite até as luzes se apagarem. Você precisa processar os materiais de poções até o final do mês. Depois disso, eles foram expulsos pela professora McGonagall. Ron divagou durante todo o caminho enquanto eles corriam em direção à sala de aula de poções. Tarde de novo, aposto que aquele velho morcego definitivamente vai nos incomodar. Por que a professora McGonagall não falou? Para nós, Snape está dando muita importância a isso.
Bem, ele ficará feliz, já que há alguém para ajudá-lo com os materiais de poções neste novo período. O estômago de Harry revirou um pouco abruptamente. Sua mente lembrou-se da câmara sombria, dos sapos eviscerados, da fumegante raiz de mandrágora e da hortelã-pimenta, da raiz forte e do muco do verme cego, dos órgãos de morcegos e ratos, das lesmas viscosas. Seu couro cabeludo formigou. Eles arrastaram seus pés pesados de volta para a sala comunal à noite. Eu te disse, Snape não vai nos deixar escapar facilmente. Dedução de 10 pontos para cada um por estarmos atrasados. E não estamos atrasados por causa dele. Juntos são quase 200 pontos. O lamento de Ron está prestes a alcançar a murta que geme. Eles foram indiferentemente para o assento mais isolado da sala comunal. Harry e Hermione também não estão de bom humor. O que vocês acham? Podemos deduzir pontos das outras casas. Ron perguntou do nada. Nenhum dos outros dois prestou atenção nele. E tanto Harry quanto Hermione estão acostumados com as sugestões diárias pouco confiáveis de Ron de que ele abandonaria sozinho mais cedo ou mais tarde. Não podemos fazer isso, sem mencionar o fato de que é preciso escrever um monte de relatórios. Hermione finalmente não resistiu à vontade de corrigir. Se for a gangue do Malfoy. Os olhos de Ron brilharam, então a luz diminuiu. Assim, esqueci que ele também é monitor. Naquele momento Harry, que não tinha falado, perguntou de repente. Essa história, aquela da qual o professor App escolheu o nome para sua nova varinha, se chama O Conto dos Três Irmãos, certo? Bem, é famosa. Assim como o Trovão Cara, eu cresci ouvindo isso. Ron disse sem pensar. É um conto dos contos de Beedle, o bardo. Espere, acho que já vi esse nome em algum lugar. Beedle, o bardo, abelha. Harry disse lentamente, olhando inconscientemente para Hermione. Geralmente nesse ponto, Hermione sempre será capaz de dar a resposta exata. Mas desta vez Hermione também mostrou uma expressão pensativa. Você realmente viu, Harry? Ela perguntou. Harry devolveu um olhar de óbvia confusão. Ao lado dela, Ron reprimiu uma risada e disse, isso é uma coisa rara. Mesmo a senhorita Sabe-Tudo não conseguirá encontrar uma resposta um dia. Hermione olhou para ele, se você sabe, diga rapidamente. Mas Ron gostou imensamente desse processo, então balançou a cabeça por um momento. Pense em algo que Harry e eu sabemos, bem, algo que seja acessível e que por acaso você sinta falta. Os olhos de Hermione pareceram ficar tão confusos quanto os de Harry. Mas Harry, por outro lado, tinha uma pista, definitivamente não era algo relacionado a estudo, porque Hermione não deixava nenhum canto do livro ou livro de referência. Ela apenas tinha essa habilidade. Então só poderia ser algo que ele e Ron viram enquanto matavam o tempo. Eu me lembro, os olhos de Harry brilharam e Hermione imediatamente olhou para o rosto dele. Ele disse em tom afirmativo. É o estranho caso de Mickey, o pequeno feiticeiro, é mencionado lá, mas não consigo lembrar exatamente onde está. Mas eu li alguns volumes também. Hermione lentamente voltou a si enquanto ela e Harry olhavam juntos para Ron, que ainda queria jogar duro, mas sendo encarado por ambos ao mesmo tempo. Ele imediatamente ergueu as mãos em sinal de rendição. Bem, está no último livro. O amigo do jovem bruxo Mickey está em perigo, e no momento de crise ele usou sua magia, e assim expôs sua identidade de bruxo. Mickey está triste porque enquanto recebeu seu aviso de Hogwarts, ele também perdeu um grupo de amigos, mas no dia em que Mickey saiu, seus amigos retornaram, sem se importar se ele é um bruxo ou não, e sinceramente lhe desejaram boa sorte. Ron finalmente acertou em cheio, é aí que o nome Os Contos de Beedle, o bardo, é mencionado, apenas uma vez. Isso é muito útil. Harry elogiou. Ron sorriu. Hermione ainda refletia sobre o que ele havia dito antes, o que é o mágico e a panela saltitante. Isso colocou Ron em uma situação difícil. Ele pensou sobre isso e gaguejou. Provavelmente sobre, bem, um velho bruxo gentil morreu. Ele foi muito gentil com os trouxas quando estava vivo, sempre ajudando as pessoas tanto quanto possível. Os vizinhos todos amavam o velho. Mas o filho dele não era como ele, então o velho bruxo deixou um pote encantado antes de morrer. O velho devia ser um alquimista. Vou continuar. E depois que o velho morreu, seu filho se recusou mais a ajudar os vizinhos pobres, enfim, ele estava com o coração bastante pedrado. E então a panela começou a atormentar o filho do velho, fazendo-o perder o sono e o apetite. Assim o filho decidiu cumprir as ordens do pai. Deseja e continuar a fazer o que puder para ajudar seus vizinhos. Ron disse tudo baixinho, então ele ofegou um pouco, e depois de respirar fundo 2 vezes, ele finalmente concluiu. Acho que a história está tentando transmitir que os bruxos podem viver em paz com os trouxas e ajudar aos outros. Isso foi o que minha mãe disse. Ele finalmente acrescentou. Hermione olhou para ele. Não olhe para mim, eu tinha apenas alguns anos, então é impressionante que eu consiga me lembrar um pouco. Rony disse. Mas, Hermione questionou mordendo o lábio enquanto permanecia confusa, eu não consegui ver qualquer sensação de paz e harmonia nisso. Quero dizer, o velho bruxo deve ter descoberto a natureza de seu filho. Então ele forçou seu filho a faça boa ação, sob a compulsão daquele pote. Ron encolheu os ombros, não sei. Naquele momento, uma voz interveio de repente. Não incomode ele estava babando por causa de seu ursinho de pelúcia naquela época. Fred e George vieram alegres, vendeu 7 orelhas extensíveis. No primeiro dia de aula. Vocês ainda estão com pouco dinheiro? Harry perguntou. Isso não é verdade, disse Fred com um grande sorriso ao sentar-se ao lado dele, mas precisamos de alguns testadores que possam dar feedback sobre nosso produto. Como você fez com o doce de raciocínio rápido? Hermione perguntou severamente. O que? Fred questionou surpreso. Eu vi tudo. Vocês postaram um anúncio sobre o recrutamento de testadores no quadro de avisos, e se eu não tivesse notado quando fui postar a lista de feitiços de avaliação? Sua boca franziu-se, sua expressão lembrando a da professora McGonagall. Fred e George se entreolharam.
Não demorará muito para que você mude de ideia, Hermione. George disse com desdém. Você definitivamente vai usá-lo. Este é o seu ano de NOMS, e todos os anos há alguns colapsos. Ninguém ficará bem. Quanto melhores forem as notas, mais fácil eles sofrerão. Lembre-se, Shelton carregava um amuleto com sabor de cebola naquela época. Claro que eu me lembro, disse Fred com a cara séria, afinal vendemos para ela. Mas infelizmente a solução concentrada do elixir para induzir euforia não parece coexistir bem com cebola. Ele se levantou e inclinou a cabeça na direção de George. Vamos encontrar Lee, pode haver algo do lado dele. Ao ver Hermione olhando para ele com exasperação, ele fechou a boca alerta e mudou de assunto com fluidez. A propósito, sobre sua pergunta anterior, George e eu também perguntamos naquela hora. Papai disse que sempre há bruxos bons e maus, é por isso que existem pessoas como ele. Você quer dizer? Hermione perguntou hesitante. Naquela época papai estava fazendo leis para proteger os trouxas. George disse breve e concisamente. Enquanto Hermione ponderava, enquanto os dois saíam juntos. Harry agora está se sentindo em conflito. Por um lado, a prática do Sr. Weasley de proteger os trouxas através de leis é tão admirável quanto o velho bruxo do conto de fadas que restringiu seu filho com uma maconha. Mas quando essas palavras saíam da boca de Fred e George, sempre parecia um pouco estranho, especialmente com suas costas sorrateiras. Enquanto estava deitado em sua cama de dossel, ele jogou todos aqueles pensamentos confusos de lado. A possibilidade de ouvir a aula de Sirius amanhã encheu seu coração de expectativa. Capítulo 524 Primeira lição de defesa de Sirius contra as artes das trevas. Quando Harry, Ron e Hermione entraram na sala de aula de defesa contra as artes das trevas na tarde seguinte, Sirius apareceu cedo e parecia completamente diferente de antes, vestindo um terno escuro fino e justo com um colete escuro semelhante e um colarinho solto. Seu rosto exibia uma expressão despreocupada que combinava com seu cabelo preto encaracolado, como se ele tivesse saído de uma pintura. Atormentar? Ele se aproximou deles e perguntou com uma expressão preocupada no rosto. Ouvi dizer que vocês tiveram muitos pontos deduzidos? Snap fez isso? Harry sentiu abruptamente uma sensação de deslocamento temporal. A imagem de Sirius parecia coincidir com a época em que ele havia sido padrinho de casamento de seus pais, há mais de 10 anos. Na melhor das hipóteses, ele parecia mais maduro agora. Não é nada realmente. Harry murmurou, não querendo que Sirius e Snape entrassem em conflito. Ok, então vamos conversar sobre isso mais tarde. Sirius hesitou. Vocês fiquem depois da aula. Há algo que acho que vocês deveriam saber. Envolve a Grid. Ele voltou? Harry perguntou surpreso. SH. Sirius o interrompeu. Ele não quer que outras pessoas percebam isso por um tempo, pois ele ainda não pode aparecer. Vamos visitá-lo esta noite com Félix. Harry, Ron e Hermione se entreolharam e não insistiram mais no assunto. Eles se sentaram e no fundo, Lavender Brown sussurrou no ouvido de Parvati. Você não acha que o novo professor é mais bonito que o Lockhart anterior? Então os dois conversaram e debateram. Harry mudou-se apressadamente para o assento interno, com medo de ser contagiado pela estupidez que emanava dos dois. Hermione olhou para Sirius e perguntou com expectativa. Vocês acham que a bruxa ele estará de volta às aulas na próxima semana? Não sei, espero que sim. Harry disse, a julgar pelo tom de Sirius, Hagrid deveria estar de volta. Mas por que ele não apareceu? O sinal tocou e todos os alunos olharam para Sirius em silêncio. Seus olhos carregavam um olhar profundo e avaliador, um tratamento que todo novo professor recebia. Só que desta vez é particularmente distinto porque o currículo do novo professor é tão assustador, não porque ele tenha trabalhado como conselheiro do ministro da magia, mas porque este homem escapou de Azkaban com o título de o primeiro comensal da morte sob o comando de você sabe quem, e essa reputação terrível os assustou 6 meses antes. Todos ficaram muito curiosos para saber como ele escapou da prisão e se aproximou da escola naquela época. E muitos estudantes daqui espalharam boatos sobre o novo professor. Bem, alunos, como é de costume, preciso me apresentar primeiro. Mas duvido que haja alguém aqui que não saiba meu nome, afinal, meu aviso de procurado ficou postado em Hogsmeade durante a maior parte do ano, com um surpreendentemente grande na janela da D2D. Sirius disse alegremente, embora eu não pareça o mesmo de então, meu nome não mudou. Sirius Black, você pode me chamar de professor ou professor Black, e claro, não há problema em me chamar diretamente pelo primeiro nome quando nos conhecermos. Os alunos trocaram olhares entre si, esse novo professor parecia muito falante. Alguma dúvida? Se não, começaremos a aula. Mas, Hermione ergueu a mão, professor Black? Sirius sorriu para ela. Ainda não temos livros didáticos. Ela disse. Os alunos assentiram e o coração de Harry disparou com medo de que seu padrinho dissesse, esqueci. Mas pensando bem, Harry achou que era improvável. Você quer dizer livro didático? Não vamos usar essas coisas. O que vou te ensinar não é algo que você possa lembrar com a cabeça, disse Sirius. Agora pegue suas varinhas e me siga. Antes que os outros pudessem reagir, ele já havia desaparecido da sala de aula. Depois de alguns segundos, ele espiou para dentro confuso. O que você está esperando? Não fui muito claro. Todos responderam, trocando olhares entusiasmados entre si. Hermione, no entanto, ficou muito chocada. Ela permaneceu congelada no lugar enquanto os outros estudantes se levantavam e se dirigiam para a porta. Um bom começo, não é? Ron disse, enquanto segurava sua varinha de unicórnio na mão. De repente, tenho muita confiança nele. Desceram as escadas em fila esparsa, depois atravessaram o hall de entrada e saíram do castelo, parando em uma clareira às margens do Lago Negro. Talvez por causa da chuva de ontem, o clima hoje esteja excepcionalmente ensolarado, quente e confortável. O sol está brilhando, a brisa é suave, o lago ondula com ondas douradas e um pensamento surge na mente de muitas pessoas, mesmo que hoje seja fim de semana. Quando mais duas paredes apareceram aqui? É tão feio.
Draco Malfoy perguntou franzindo a testa. Não muito longe deles na grama, há 2 paredes de pedra erguidas, com cerca de 6 metros de comprimento, quase uma pessoa de altura, espaçadas de 60 ou 70 pés de distância um do outro. Sirius finge que não ouviu, foi construído por ele na noite escura, então mesmo que esteja um pouco torto é justificável, não? Silêncio, alunos. A aula de defesa contra as artes das trevas tem um objetivo sempre presente, que é ensiná-los a se proteger quando estão em perigo. Então tenho me feito uma pergunta há algum tempo, e essa é como ensinar vocês a se protegerem em tempos de guerra. Alguém pode responder a essa pergunta? Sem surpresa, Hermione foi a primeira a levantar a mão. Hermione, Sirius de repente tossiu repetidamente. Bem, quero dizer, senhorita Granger, por favor responda. De acordo com o livreto distribuído pelo Ministério da Magia, em caso de perigo, a única coisa que os bruxos menores devem fazer para se protegerem do perigo é reunir-se rapidamente com suas famílias e usar a aparição para escapar. Então todos devem dominar e se adaptar para a aparição paralela. Muito bom, perfeitamente correto. Todos conseguem manter isso em mente? Sirius olhou para os alunos. Apenas alguns deles acenaram com a cabeça. Sirius franziu a testa, quero dizer. Não há nada difícil nisso. Você precisa que ela repita de novo? Desta vez, basicamente todos balançaram a cabeça. Ótimo, então esta parte é considerada concluída. Sirius disse com satisfação. Todos pareciam um pouco confusos. O que você quer dizer com terminado? Sirius pigarreou. Proteger-se é muito simples. Não corra sem rumo. Não crie problemas desnecessários. Então aprenda a habilidade de aparição paralela. E isso é praticamente tudo. Esqueci de solicitar permissão ao diretor para lhe ensinar a aparição paralela hoje. No final, seu tom ficou baixo e solene. Então ele ficou ali parado em silêncio, para atrair a atenção de todos. É certamente melhor se vocês puderem escapar. Não há necessidade de arriscar suas vidas. Mas se vocês não puderem escapar, ou se tiverem uma razão pela qual devem ficar, então vocês terão apenas uma escolha. E está a escolher: empunhe sua varinha e lute bravamente. Não importa quem seja o inimigo. Ele disse em uma voz profunda. Este é o momento em que se percebe a sutil influência dos traços preconizados pelas diferentes casas sobre seus alunos. Embora não fosse óbvio quando isolados, a diferença ainda pode ser vista quando eles são agrupados. A maioria dos alunos da Grifinória e alguns alunos da Sonserina são movidos pelo espírito de luta tenaz nas palavras de Sirius e começam a pensar sobre as circunstâncias em que eles devem escolher lutar, mas ainda há muitos alunos da Sonserina balançando a cabeça levemente, expressando sua desaprovação. Na verdade, não há diferença entre os dois: estar calmo e ser indiferente, ser corajoso e imprudente, pois a linha entre os dois é tão tênue que pode ser facilmente ultrapassada. Tudo bem. Sirius bateu palmas e disse aos alunos. O próximo passo é o agrupamento. Os alunos da Sonserina fiquem aqui, os alunos da Grifinória vão para lá. Ele abriu bem as mãos como se segurasse 2 pequenas bandeiras que indicam a direção. Os alunos seguiram as instruções e caminharam até as posições designadas. Draco Malfoy passou por Harry com passos largos e voltou-se com um olhar provocador. Parece que vai haver um duelo mais tarde. Vou mostrar o que aprendi durante o verão. Ele sussurrou. Você pode me desafiar. Harry já estava acostumado a ouvir tais palavras há muito tempo. Então respondeu muito suavemente. Mas eu quero lutar contra um comensal da morte. Então se você conhece um, precisa apresentá-lo para mim, ok? A expressão presunçosa de Draco congelou quando ele se lembrou de sua tia Bella, que morou brevemente em sua casa. Apresse-se. Vocês dois. Sirius os incitou de lado, e os dois foram para suas respectivas casas. Sem saber se isso era coincidência ou não, Harry se viu parado bem em frente a uma das paredes de pedra, e o mesmo fez o grupo oposto próximo à parede ao seu lado. Sirius ficou entre eles e tirou um apito do bolso. O que você vai fazer é lutar como se estivesse em um campo de batalha real. Não há problema em interpretar isso como uma batalha caótica, onde você precisa derrubar o casa oposta à sua casa. Quero ver seu verdadeiro nível. Então siga minhas instruções. Quando o apito soar, você pode começar. Darei um lembrete com antecedência. Lembre-se, apenas feitiço deslumbrante e feitiço de escudo são permitidos. Deve haver ninguém aqui que não saiba lançá-lo, certo? Os dois grupos congelaram por alguns segundos. Uma briga? Isso não é justo. Draco gritou. Há menos pessoas do nosso lado. Então que tal eu transferir você para o outro grupo? Sirius perguntou em tom ameaçador enquanto mostrava suas presas. Pelo menos do ponto de vista de Draco. Eu não vou. Draco disse carrancudo, pedindo a um Sonserino para se juntar a um grupo cheio de grifinórios? Ele só tinha experimentado essa sensação no Magic Rune Club, e não foi uma luta. Então comporte-se, Sirius disse impacientemente, virando-se para todos e dizendo em voz alta. Vocês acham que a batalha só acontecerá quando vocês quiserem? Acha que tudo correrá de acordo com seus desejos no campo de batalha? Espero que você ainda tenha forças para reclamar mais tarde. Preparei muitos jogos divertidos. Harry apertou a varinha com força na mão. Ele não esperava que a aula prática fosse uma briga, e os alunos da Sonserina do outro lado também ficaram confusos. Mas gradualmente as expressões de alguns estudantes tornaram-se vibrantes, seus corações rapidamente explodiram com emoções malucas, e então eles lançaram um sorriso perigoso para seus oponentes. O coração de Harry apertou quando ele deu pequenos passos na direção de Ron enquanto sussurrava para Hermione. Chegue mais perto, vamos ficar juntos. O que há? Hermione não havia se recuperado do choque, com óbvia confusão. Como Sirius pôde fazer isso? Ele certamente receberá toneladas de reclamações. Ele está agindo ainda mais fora da linha do que a Grid e o professor Moody fizeram antes.
Vamos conversar sobre isso mais tarde. Harry a interrompeu. No lado oposto, a maioria dos alunos permaneceu inexpressiva onde estavam. Então Sirius começou a contagem regressiva para aumentar a pressão. 3, 2, 1, atire. O feitiço atordoante riscou o campo. Hermione e Ron lançaram o feitiço do escudo ao mesmo tempo para se protegerem. Enquanto a varinha de Harry saiu da abertura do feitiço e se contorceu rapidamente, quando duas pessoas do lado oposto desmaiaram instantaneamente. Após uma rodada de trocas, quase um terço da Grifinória e da Sonserina respectivamente caíram, e todos pararam, sem saber o que fazer a seguir. Continue. Até que um lado caia completamente. Sirius, que havia recuado ainda mais, gritou com eles. Draco Malfoy é o primeiro a responder, ficando atrás de uma parede de pedra torta e ordenando ao resto do grupo. Aqui. Somos poucos, então vamos usar o ambiente. Um feitiço atingiu a parede perto dele, e ele é de Ron, que retirou sua varinha com pesar, perdeu. Esse feitiço funcionou como um fusível, e depois disso, todos os alunos correram para a parte de trás do muro de pedra ao seu lado. Do ponto de vista de Sirius, veríamos que os estudantes das duas casas estão parados atrás de um muro de pedra e olhando cautelosamente para frente. Já há uma dúzia de estudantes caídos no chão. Atrás da parede de pedra, Harry lambeu os lábios. Ele não sentiu a pressão. Derrubar duas pessoas com um feitiço silencioso e atordoante parecia uma brisa, especialmente porque ele tinha a proteção do feitiço escudo de Ron e Hermione. Ele sentiu que tinha sido muito cauteloso antes. Não importa aquelas pessoas no chão, elas já são cadáveres. Sirius gritou de longe. A seu pedido, os dois grupos de estudantes entoaram feitiços um para o outro do outro lado da parede de pedra. Após o espanto e desconforto iniciais, todos ficaram imersos neste jogo de duelo tenso, emocionante e incomum, e gradualmente desistiram de se defender e apenas atiraram uns nos outros com feitiços impressionantes. E depois de alguns minutos, metade de seus companheiros desabou sobre ambos lados respectivamente, e apenas um dígito permaneceu no lado da Sonserina, o que fez Sirius balançar a cabeça por um tempo. Agora a situação em campo virou uma bagunça total. A enorme desvantagem numérica fez com que os alunos da Sonserina ficassem sóbrios, e eles finalmente pararam de aparecer e se esconderam atrás do sólido muro de pedra, apenas ocasionalmente olhando da borda do muro defensivo ou de cima, e se algum aluno do grupo da Grifinória ficasse parado com um grande sorriso, eles seriam atingidos por um feitiço caótico no próximo segundo. A situação estava paralisada. Sirius ergueu sua varinha de longe e tirou do campo de batalha os azarados que haviam sido atingidos pelo feitiço atordoante e os acordou com um feitiço reviver, e a maioria deles pareceu chocada quando caiu em si e não se lembrava de como eles foram atingidos. Olhe com atenção e escreva um artigo sobre isso quando voltar. Sirius disse a eles. Eles estão escondidos lá sem sair. O que devemos fazer, Harry? Neville gritou enquanto se encostava na parede. Quando ele acabou de colocar a cabeça para fora, quase foi atingido pelo feitiço. Harry olhou para o resto do grupo. Restam 16. Hermione disse. Harry cerrou os dentes. Vocês todos gostariam de atuar em um grupo? Isso é certeza. Nós vamos ouvir você, Harry. É bom demais para ser verdade. Estamos prestes a vencer a Sonserina. Simus disse entusiasmado. Ok, Harry decidiu liderá-los. Eu, Rony, Hermione, ele hesitou, e Neville, iremos em frente e defenderemos com o feitiço do escudo, enquanto Simas e Dino ficam atrás de nós e lançam um feitiço atordoante. Eles levaram meio minuto para se ajustar e mal construíram uma formação para sair do muro de pedra. Do lado oposto, Draco franziu a testa, sentindo que algo não está certo. Não há movimento lá fora por um tempo. O que está acontecendo? Ele estimou que haveria pelo menos mais uma dúzia do outro lado, enquanto do lado deles, ele fez uma careta. Só restam 6. É uma batalha perdida. Não importa como você pense sobre isso. Maldito Sirius Black, as palavras do papai estão certas. Ele é o maior traidor da facção Pureblood. Ele olhou para seus seguidores ao lado dele. Goyle havia caído, deixando apenas Crabbe com ele. Crabbe, vá lá fora e dê uma olhada. Crabbe cheio de relutância, os músculos de seu corpo não conseguiram parar tantas varinhas, mas ele ainda enfiou a cabeça para fora da parede e no momento seguinte, seus olhos se arregalaram de repente. O que está errado? O que aconteceu? Nos digam. As poucas pessoas restantes perguntaram em um frenesi caótico. Eles, enquanto Crabbe falava no meio do caminho, ele foi atingido por um feitiço atordoante e caiu na grama com um baque surdo, e os olhos de Draco se arregalaram. Não foi porque Crabbe foi atingido pelo feitiço, mas porque ouviu o som de passos se movendo em uníssono, muito perto daqui. Ei, Malfoy! Uma voz provocadora disse, e Draco olhou para cima enquanto Harry sorria amplamente por trás de um feitiço de escudo, e atrás dele, duas varinhas brilharam em vermelho quando o feitiço e a escuridão o atingiram simultaneamente. Os cerca de uma dúzia de alunos restantes da Grifinória soltaram um grito ensurdecedor. Nós vencemos. Sirius se aproximou dos 6 alunos e entoou o feitiço reviver sobre eles. No final do primeiro jogo ninguém usou outros feitiços, o que é bom saber, pois nas outras séries alguém aproveitou o caos para usar os feitiços. E eu os puni com cópias de frases que aprendi na escola trouxa. De qualquer forma, a Sonserina perdeu, a Grifinória vence. Os alunos da Grifinória ainda estão alegres, gritando um após o outro. Vencemos. Vitória! O Sonserino foi derrotado. Além disso, mais uma coisa, metade dos seus camaradas morreram. Sirius disse inexpressivamente, e eles imediatamente pararam de rir. No próximo jogo, dessa vez você só tem permissão para usar a maldição Jellylegs. Nem mesmo o feitiço do escudo pode ser usado. Você não pode defender. Trate a maldição como uma maldição mortal. Você deve conhecer suas características. Difícil defendê-lo. Você morrerá se for atingido. Muitos alunos da Sonserina lançaram olhares de ódio para ele. Eles acham que terão que sofrer outra humilhação. Até o coração de Harry pulou com todos aqueles olhares. Mas Sirius não pareceu se importar.
Todos fiquem aqui, quero me reagrupar. Logo Sirius dividiu o grupo de estudantes vermelhos e verdes como um tecido cortado em dois por uma tesoura afiada, e as duas casas se confundiram. Eles ficaram juntos, mas com uma distância clara. O rosto de todos permaneceu em branco. Harry viu o rosto de Malfoy, que acabará de ficar inconsciente, enquanto Ron e Hermione se separavam para o lado oposto. Aproximadamente o mesmo número desta vez, o que você acha? Sirius perguntou. Ele então recuou para longe novamente. Você tem 2 minutos para pensar em táticas, depois disso o jogo começará imediatamente, as regras serão claras para você, e o lado que perder desta vez não poderá mais dar desculpas. Claro, você pode usar esse tempo para brincar. Harry olhou para seu novo grupo, ninguém disse nada por um tempo. Metade dos grifinórios e metade dos sonserinos se entreolharam com olhos estranhos. Não demoraram muito para acenar suas varinhas um para o outro, torcendo para que o outro lado se aproximasse. Caem, mas agora eles são forçados a ficar juntos, aparentemente, todos foram pegos de surpresa. Eles não sabem de onde Sirius aprendeu isso. Eles não podiam deixar de reclamar. Porque é tão parecido com o Magic Rune Club. Neville murmurou. A compreensão ocorreu a Harry, e ele olhou para Draco com uma emoção semelhante à que sentiu na primeira vez que o viu na loja de hobbies da Madame Malkin. Como alguém poderia ser tão chato? Harry pensou consigo mesmo, mas lutou contra seu desconforto. E disse, de acordo com as regras do clube, Draco olhou para Harry com um olhar avaliador, e eles se entreolharam com desgosto. No momento em que Harry estava impaciente, o rosto pálido de Draco sorriu com desprezo quando ele disse claro. Ei Potter, você tem que tomar cuidado com o feitiço que virá do lado. Uma garota ao lado dele sussurrou. Calha a boca, Pansy. Draco disse friamente. 2 minutos se passaram rapidamente e Sirius apitou novamente. A batalha começou. O que você está esperando? Ele rosnou e gritou, e todos inconscientemente agitaram suas varinhas e recitaram a maldição das pernas de geleia. Harry de repente percebeu o que aconteceria em uma batalha caótica. O terreno ficou uma bagunça com poeira e sujeira, feitiços voando ao redor, e muitas pessoas estavam entoando a maldição, apenas para cair no chão no segundo seguinte com o pé fraco, e seu inacabado maldição atingiu seus parceiros. Não é possível usar feitiço de escudo e parede de pedra, eles só podem se esquivar. Muitas pessoas pularam para cima e para baixo e apenas alguns alunos podem prever o feitiço de voo. Apenas a maldição Jelly Legs é permitida, e os alunos que forem atingidos pelo feitiço terão que deixar o campo de batalha voluntariamente depois que a maldição for suspensa. Sirius gritou da beira do campo de batalha, lançando casualmente uma maldição com sua varinha. Seus dentes coçaram, qual idiota havia jogado a maldição nele, e é difícil não suspeitar que foi intencional. Espalhar. Todos se espalharem ai. Harry ouviu Ron exclamar. Quando restavam apenas uma dúzia de pessoas no campo, alguém gritou, avançar. Então uma onda de pessoas correu uma em direção à outra. Harry aproveitou o caos para acertar 3, mas então os dois grupos se misturaram. Todos se entreolharam e ninguém se atreveu a fazer nenhum movimento. Hermione olhou hesitantemente para Harry. Os dois certamente não eram um grupo, mas os dois são contra-atacar um ao outro. Eles não precisaram se preocupar por muito tempo. Sirius apareceu com uma cara sombria. Qual é o seu nome? Ele perguntou ao aluno da Sonserina. Blaise Zabini. O aluno sussurrou. Sirius o examinou por 2 segundos, táticas eficazes. Blaise só queria rir, mas Sirius acrescentou, mas também muito estúpido, você será o primeiro a morrer no campo de batalha. Sem olhar para o rosto de Blaise, ele anunciou em voz alta, o segundo jogo acabou. Todos se reúnam aqui. Os alunos sentaram-se na grama em grupos de 2 e 3. Sirius sentou-se no meio deles, uma mão apoiando o queixo, enquanto Semi cerrava os olhos e os examinava. TSK, veja como vocês se comportaram. Se isso for no campo de batalha, posso contar o número daqueles que sobreviverão com um lado. Um aluno da Sonserina murmurou descontente. Não temos culpa do primeiro, os números nem foram iguais. Ele ainda está indignado com o primeiro jogo. Sirius soltou uma breve zombaria. Quem lhe disse que a guerra é justa? Como você acha que são as batalhas reais, onde as pessoas marcam compromissos para lutarem juntas? Respeitar as regras de competição uns dos outros e lutar um contra um. Uma luta justa? Essa porcaria de que você está falando não acontecerá em guerras e batalhas reais. Ele encolheu os ombros e apoiou a outra mão no joelho, inadvertidamente mostrando um pouco de elegância. Seu rosto parecia desgastado e áspero. Os anos de prisão ainda deixavam marcas nele, mas essa experiência mesclada com seu próprio temperamento o tornou mais carismático, mesmo estando apenas sentado no chão, mas ainda fez as pessoas suspeitarem que ele apenas saiu de um nobre banquete. Sirius disse preguiçosamente, às vezes seu grupo terá menos pessoas, então o que você vai fazer? Você não pode dizer, tem mais gente do outro lado, então vou me juntar ao outro lado, certo? Se sua família for cercada por 3 ou 5 bruxos das trevas, você dirá a eles, isso não é justo e se virará para ir embora? A diferença de números, a diferença de força, o estado, o primeiro movimento, o ambiente, o clima, o grau de entendimento com seus companheiros. Cada um deles pode ter um impacto no equilíbrio de poder dos dois lados, e consequentemente mudar o resultado da batalha. E o que quero fazer este ano é permitir que você experimente essas coisas da forma mais realista possível. Claro, também vou te ensinar alguns feitiços que estão dentro do escopo do nosso assunto. A seguir, vocês mesmos analisam as 2 primeiras batalhas, as deficiências, as vantagens, vocês podem falar qualquer coisa, vamos conversar casualmente. Alguém quer levantar a mão? Não, professora. Vamos conversar a respeito disso. Em uma atmosfera amigável e harmoniosa, a primeira aula de defesa contra as artes das trevas do 5º ano terminou.
Sirius coçou o queixo. Ok, então a tarefa. Não vou revelar o conteúdo da próxima lição com antecedência. Vou selecionar aleatoriamente 2 equipes para lutar, cada equipe na faixa de 2 a 5 pessoas. Pense em como lidar com 5 pessoas quando você tem apenas um companheiro. Ou pelo menos tente aguentar o suficiente. Bom, vejo você na próxima aula. Capítulo 525 A experiência de Hagrid. Félix estava na entrada do castelo. O céu está prestes a escurecer completamente. Deste ângulo para baixo, você pode ver que as luzes da cabana de Hagrid estão acesas. Naquele momento, o som de passos e conversas veio atrás dele. Eu deveria ter adivinhado. Neville disse que seus pais voltaram há uma semana e o levaram ao beco diagonal para comprar livros. Quero dizer, já que eles foram para o mesmo lugar que Hagrid, não faz sentido que Hagrid fosse muito mais lento. Harry disse, porque eles estavam em missões diferentes. Sirius explicou quando chegaram à entrada do castelo, os Longbottoms lutaram contra os Comensais da Morte que chegaram como reforço e mal se vingaram. E eles voltaram quando tudo acabou e Hagrid. Oi, Félix. Ele cumprimentou. Félix acenou com a cabeça em direção a Sirius, não realmente surpreso com a chegada do trio dourado. Com base no seu relacionamento com Hagrid, é bom nos encontrarmos. Caso contrário, você pode ter que esperar alguns meses para vê-lo novamente. O que aconteceu com Hagrid? Harry perguntou ansiosamente. Ele ficará na Floresta Proibida durante a maior parte dos próximos dias. Hoje é uma exceção. Ele tem que cuidar dos ferimentos. Félix respondeu brevemente. Vamos voltar mais cedo. Os 5 desceram os degraus de mármore, a mente de Harry cheia de dúvidas, quando Rony o cutucou nas costelas. Olha ali. Harry seguiu seu olhar, e a luz fraca da cabana de Hagrid o animou. Eles cruzaram o campo espaçoso até a cabana de Hagrid. Antes que pudessem chegar perto, o latido de Fang soou. Sirius parou na porta e gritou, Hagrid, chegamos. Um barulho bagunçado veio de dentro da cabana, e depois de um tempo, a porta se abriu, e Hagrid saiu de dentro. Sua aparição assustou a todos. Seu rosto manchado de terra, sua cabeça adquiriu um formato estranho, como uma abóbora que foi espancada e esmagada. Seu olho esquerdo inchou e se tornou uma fenda. O canto do olho ainda sangra, uma linha plana passando sob seu olho, se não fosse pelo nariz também sangrando. Provavelmente ninguém conseguiria encontrar a localização correta do nariz. Pele exposta, mãos e rosto estão azuis e roxos, machucados e machucados. Hagrid fechou a porta com cuidado, com a outra mão tão desajeitadamente que alguém poderia suspeitar que ele havia quebrado os ossos. Você está bem, Hagrid? Hermione perguntou suavemente. Hagrid lutou para abrir os olhos e pareceu reconhecer a forma de Hermione enquanto sorria. É bom ver todos vocês. Eu planejei aparecer mais tarde. Não posso perder muito tempo agora. Além disso, não posso ver alguém neste estado. Ele apontou para o rosto e tentou sorrir, mas isso esticou o ferimento em seu rosto. Eu não acreditei quando Dumbledore me contou. Félix olhou Hagrid de cima a baixo, mas parece ser verdade. Como foi sua viagem com Madame Maxime aos Gigantes? O rosto de Hagrid ficou vermelho de vergonha quando ele acenou com o braço intacto. Não foi realmente um sucesso. Olimpe e eu, digamos que atingimos as expectativas mínimas. Os gigantes optaram por não ajudar nós dois e, na verdade, eles tinham não há tempo para nós. Eles se dividiram. Dividido? Félix perguntou com alguma surpresa. Incrível, não é? Não sobraram muitos deles no total, e mesmo assim eles ainda lutam e se matam. Hagrid os conduziu mais fundo na Floresta Proibida, contando sua história ao longo do caminho, e no início das férias, Olimpe e eu saímos para persuadir os gigantes. É Madame Maxime? Harry perguntou. Sim, ela é uma pessoa forte, não tem medo das dificuldades, o que é raro. Você sabe que ela é uma senhora elegante e bem vestida. Quando Dumbledore me disse que ela também iria se juntar a mim, fiquei um pouco preocupado. Mas foi provado que estava errado, seja escalando pedras ou dormindo nas cavernas, ela nunca reclamou. Além disso, ela sempre traz todo tipo de coisa útil. Ela disse que você emprestou para ela? Hagrid olhou para Félix. Se você está se referindo à cápsula espacial, aliás, esse produto atualmente é do tipo descartável. Se você quiser guardar coisas é preciso se preparar com antecedência. Félix disse. É isso, disse Hagrid batendo o pé em um galho morto. Chegamos ao local rapidamente, sem muitos acidentes no meio, e depois de alguns dias vagando pela montanha, finalmente encontramos a caverna onde os gigantes ao vivo. Vocês não usaram magia? Hermione perguntou. Ou não? Hagrid murmurou. Não há problema em usá-lo na estrada, mas não quando você chegar perto da tribo dos gigantes. Gigantes não gostam de magia, eles odeiam bruxos, por algum motivo mais profundo, e Dumbledore estava preocupado que você sabe quem tivesse também mandamos mensageiros, então tivemos que ter muito cuidado. Enfim, fizemos contato com os gigantes, e segundo o método fornecido por Dumbledore, conseguimos entregar nossos cumprimentos diretamente ao líder. Essa etapa foi bastante cansativa, nós tivemos que ser pacientes e dissipar a vigilância dos gigantes, e essa abordagem funcionou, e permanecemos na tribo por muito mais e mais tempo. Falando nisso, Hagrid sorriu de repente. Aquele Gurg, o líder dos gigantes, embora preguiçoso e ganancioso, mas inesperadamente adorava ouvir as histórias. Olimpe e eu aproveitamos para falar mais coisas boas sobre Dumbledore. Outros gigantes que sabem algumas palavras em inglês também vieram para escute. O progresso foi encorajador. A Floresta Proibida tornou-se cada vez mais escura. Félix lançou uma bola de luz branca leitosa ao longe, que emitia uma luz branca brilhante e suave. Iluminando uma grande área da floresta na escuridão, você pode ver vagamente o contorno de diferentes criaturas. Um par de olhos brilhantes fez as pessoas pularem. Esta é a aparência real da Floresta Proibida à noite.
Encontramos o líder 3 vezes, e na terceira visita houve um acidente, pois vimos os comensais da morte. Comensais da morte? Ron exclamou. Uma coisa esperada. Havia 2 comensais da morte, um homem e uma mulher, disse Ygritte, e como nós, eles foram tratados como convidados pelos gigantes. E o líder dos gigantes tolamente nos apresentou a cada um deles. Outro, vocês brigaram? Sirius perguntou agudamente. Não naquela época, apesar do ódio mútuo entre nós, ainda chegamos a um entendimento tácito e não lutamos na frente dos gigantes. Mas, Ygritte fez uma pausa. Fora da tribo dos gigantes, lutamos em particular, o lado oposto não era páreo para nós, então eles escaparam. Eles desapareceram por alguns dias, pensei que os 2 comensais da morte tivessem desistido, mas depois descobrimos que quando estávamos lidando com outros gigantes, eles mudaram de tática e visitaram o líder gigante enquanto estávamos fora. Então nos aproximamos do líder gigante e lhe dissemos francamente que queríamos que ele estivesse do nosso lado. Pensando bem, estávamos mais ou menos impacientes, afinal, não estávamos em condições de negociar lentamente. Mais tarde naquela tarde os Longbottoms chegaram, e soubemos que o lado dos comensais da morte enviou reforços naquela noite. A tribo gigante estava um caos. Os gritos de guerra eram ensurdecedores, como um trovão. Enquanto então decidimos sair e observar a situação sorrateiramente, e se descobríssemos que os gigantes estavam apenas fazendo uma fogueira, voltaríamos e dormiríamos. Ele tinha uma expressão complicada no rosto. Do lado dos comensais da morte, uma bruxa chamada Bellatrix estava lá, eu não sei como ela conseguiu convencer o homem número 2 da tribo gigante a iniciar uma rebelião em uma noite e se tornar ela mesma líder. De claro, nós discordamos. Então também entramos na batalha. Ao amanhecer, uma dúzia de gigantes morreram na batalha, a maioria deles mortos uns pelos outros, e um morreu pelas mãos do comensal da morte. Seu braço e seu poder foi bastante reduzido, então apenas 2 dúzias de gigantes estavam dispostos a segui-lo, incluindo sua esposa e filhos. Os 30 gigantes restantes formaram uma nova tribo, que é mais forte e mais brutal. Grupos, e o líder original fugiu para as profundezas das vastas montanhas, enquanto o novo líder os perseguiu. Eles, a menos que determinem um vencedor, eles não se importarão com mais nada. Nós chegamos. Ygritte parou de repente. A floresta ao redor é densa, mas há uma clareira abaixo dela que parece deslocada. A clareira é cercada por uma mancha caótica de galhos e vários pinheiros foram arrancados. Eles ouviram um som estrondoso, e no centro da clareira havia uma coisa enorme e redonda, e a multidão se aproximou alguns passos com a ajuda da luz brilhante da magia de iluminação. Ron deu 2 passos para trás. Isso é viver? O que foi confundido com um monte de terra ou pedras está respirando ritmicamente. Harry sentiu que iria sufocar quando a coisa cinza e lisa de repente se moveu e emitiu um roronar alto. Ele pensou que fosse uma pedra, mas agora não parecia ser. Parecia um pogrebin ampliado 1 milhão de vezes. Meu irmão, ó meu meio-irmão. Ygritte disse em voz baixa e rouca. Acho que não contei para vocês, sou um gigante meio-sangue. Minha mãe deixou meu pai depois que me deu à luz e encontrou outro gigante. Onde deu à luz? Grop. Harry, Ron e Hermione se entreolharam inquietos. Eles sabiam que Ygritte era um gigante mestiço há muito tempo. Foi no baile do 4º ano quando Harry e Ron ouviram Ygritte e Madame Maxime conversando, e nas palavras de Ron, Ygritte é um completo idiota, que ficou dominado pelo amor e pelo fato de pensar que estava sussurrando, o que acabou por não ser muito diferente de gritar em seus ouvidos. Ygritte, ele está ferido? Félix perguntou. Foi só então que notaram que a textura rochosa áspera era na verdade uma ferida, e sob a suave luz branca, puderam ver que havia cicatrizado. Sim, infelizmente, no primeiro dia em que o coloquei na Floresta Proibida, ele fez muito barulho e como resultado atraiu Fofo, e eles tiveram uma briga feia, explicou Ygritte. Algumas pessoas presentes, as pálpebras de Sirius, Harry, Ron e Hermione saltaram com força, e Félix também ficou um tanto sem palavras. Fofo não é um humano. Ele é um cachorro gigante de 3 cabeças, uma criatura mágica bastante perigosa. Fui forçado a pedir a ajuda de Dumbledore, disse Ygritte, enxugando as lágrimas dos olhos. Dumbledore é um bom homem, ele me ajudou a encontrar remédios para os ferimentos. Quero dizer, as presas de um cachorro de 3 cabeças não são fáceis de manusear. E Fluffy deu uma mordida profunda. Oh meu Deus! Hermione exclamou de uma maneira pouco clara. Sim, Ygritte pensou que Hermione estava concordando com ele. Grop na verdade pode se curar sozinho, mas é muito lento e não posso vê-lo todo sangrento. Planejei ensinar-lhe algumas boas maneiras antes de levá-lo para conhecer pessoas, e vocês foram os primeiros em quem pensei, essa seria uma boa maneira de começar. Ygritte, quais são seus planos para o futuro dele? Félix perguntou suavemente. Eu não pensei sobre isso, na verdade, seria bom mantê-lo na Floresta Proibida, não há falta de comida aqui, e não há muitas criaturas aqui que possam prejudicá-lo. Ygritte gaguejou, acho que ele poderia ser meu assistente, é claro, somente depois que sua natureza mudasse para melhor. Ele acrescentou apressadamente enquanto os 3 jovens bruxos presentes pareciam que iriam desmaiar. Harry não conseguia imaginar a cena que Ygritte descrevera num tom caloroso e confuso. Ele pensava que Ygritte, que tem o dobro da altura normal, seria considerado um gigante, e qualquer um que o visse pela primeira vez ficaria chocado com o tamanho enorme de Ygritte como os Dursleys. Somente depois de mais alguns encontros as pessoas perceberiam que Ygritte é uma pessoa bastante amigável, mas agora, a ideia de Ygritte patrulhando a Floresta Proibida no futuro, seguido por um gigante sangue puro muito mais alto que ele, fez seu couro cabeludo arrepiar. Ygritte, qual é a altura dele? Qual é a altura dele? Ele não resistiu em perguntar. Cerca de 5 metros, eu acho. Ygritte estimou. Oh meu Deus, Hermione disse incoerentemente.
Então, eu vou acordá-lo. Vocês vão conhecê-lo. Ele está muito melhor temperamento do que antes e só me deu 2 socos hoje, enquanto eu tentava convencê-lo a ficar aqui. Hagrid disse com expectativa, pegando um galho do chão. Oh não, Hermione deu um pulo para trás, aparentemente horrorizada. Bem, quero dizer, eu não entendo. Ele não está feliz em ficar aqui? Hagrid fez uma pausa e disse com uma expressão sombria. Sim, ele sempre quis voltar e eu o trouxe aqui à força. Mas por que Madame Maxime também concordou? Hermione perguntou incisivamente. Ela entendeu minha situação desde o início, Hagrid disse inquieto. Vocês não viram como Grop foi intimidado se o deixássemos lá. Ele seria morto pelos outros gigantes, ele também é curto. Curto. Hermione gritou baixa. Dentro do grupo de gigantes, sim. Hagrid disse. Quando Grop ficou furioso, Olympe me ajudou a subjugá-lo, mas não demorou muito para ela ficar um pouco entediada e tenho que admitir, Grop não é tão inteligente assim, é mal-humorado e não é fácil. Para me dar bem. Depois que ela me ajudou a transportar Grop através do estreito, ela se despediu apressadamente e foi embora. Mas as coisas estão melhorando. Hagrid tentou aumentar a confiança deles, agitando um longo galho na mão à sua frente. Já estamos de volta há 3 dias, e ele não perdeu a paciência tanto quanto ele fez antes, o que considero um sinal positivo de que ele está prestes a se acostumar com a vida aqui. Vou tentar um contato mais íntimo, como dar um abraço nele ou algo assim, deixar ele sentir que alguém o valoriza e gosta dele. Então, ele nem sempre pensará em voltar. Hagrid cutucou o gigante adormecido com força com um galho, e o gigante rosnou, seu corpo enorme se esticando, uma palma larga do tamanho de um guarda-sol apoiada no chão, e a coisa acima do braço que parecia suspeitamente com uma cabeça se moveu, como ele acordou. Félix levantou a cabeça e olhou para o gigante encolhido subindo do chão. Diz a lenda que gigantes poderiam lutar contra um dragão em terreno plano, então ele está bastante curioso sobre tal criatura. Grop tem pele branca acinzentada, um rosto surpreendentemente grande e feições que parecem ter sido extraídas de uma pedra redonda. A única coisa que Félix conseguiu associar remotamente semelhante a esse rosto é o rosto do olho tonto Moody. Grop esfregou os olhos vigorosamente e então, sem aviso, levantou-se com surpreendente agilidade. A multidão agora podia ver com mais clareza e ficou boquiaberta com seu nariz curto e atarracado, boca torta, dentes amarelados e olhos castanho esverdeados nublados por um momento em estado de choque. Antes Harry pensava que a sala de aula 7 era simplesmente onipotente, mas agora ele finalmente sabia que algo estava faltando. Não há gigantes lá. Os livros de história da magia descrevem os gigantes como seres totalmente desumanos, mas Harry sempre achou que essas descrições eram um pouco exageradas, porque ele está cercado de exemplos mais realistas. Hagrid é meio gigante, mas parece um humano enorme, mas essa coisa na frente dele, esse gigante sangue puro, é, como dizem os livros, uma monstruosidade humanoide deformada. Os olhos de Félix pousaram nos tornozelos do gigante, onde uma corda estava amarrada em volta dele, com a outra ponta amarrada a uma árvore grossa ao longe. Harry, Ron e Hermione continuaram recuando, sem sentir muita segurança da varinha que seguravam. A coisa na frente deles, bem, é o meio-irmão de Hagrid. Grop parece ser capaz de esmagá-los com um dedo. Grop soltou um rugido ensurdecedor e puxou a outra ponta da corda com um chocalho, enquanto um silêncio mortal caía sobre a floresta proibida, exceto para o gigante diante deles. Capítulo 526 Ilusões sobrepondo a realidade. Grop soltou um rugido ensurdecedor que fez os ouvidos de Félix zumbirem. Ele deu 2 passos para trás, balançando a cabeça por um momento. Isso foi muito alto. Hagrid deu um passo à frente e tentou acalmá-lo, mas Grop parecia ter enlouquecido, agitando os braços e tropeçando enquanto tentava se libertar da corda em volta dos tornozelos, mas parecia terrivelmente resistente que ele não conseguiu quebrar. Livre mesmo depois de uma luta difícil. Então ele descontou seu mau humor em Hagrid. Oh meu Deus! Exclamou Hermione. O punho de Grop pousou firmemente no rosto de Hagrid e Hagrid, que não estava preparado, caiu de costas no chão. Grop queria continuar atacando. Ei, garotão! Sirius gritou com ele quando um flash de luz vermelha ricocheteou na pele áspera de Grop. Grop gritou e se lançou sobre eles. Bang! Então tropeçou na corda e caiu. E então a terra pareceu tremer como um ninho de pássaro espalhado em um pinheiro alto enquanto Sirius engolia em seco. Sirius se aproximou e disse: Félix, se você não o contiver, serei forçado a usar um feitiço poderoso. As cordas são resistentes. Félix disse, suspeitando que pudesse ter sido encantado por Dumbledore. Não, Hagrid disse enquanto rolava e se sentava, cobrindo o nariz enquanto o sangue escorria por seus dedos. Ele balbuciou. Pequeno Grop, escute, eles não têm intenção de fazer mal. Os olhos de Félix brilharam prateados, então o ar ao redor deles tremeu violentamente, como um vapor em um caldeirão fervente. Harry havia sentido algo semelhante antes. Durante a segunda tarefa do Torneio dos Campeões, ele havia testemunhado uma grande parte do Lago Negro tremer, violentamente, fazendo com que a cena circundante fique desorientada. Assim como agora. Mas a mudança veio e passou rapidamente à medida que as dobras na atmosfera se suavizavam, e ele olhou para o professor App, enquanto a varinha em sua mão relaxava inconscientemente. A luz prateada nos olhos do professor não havia se apagado, e as finas runas, como um anel de Saturno, giravam em torno de suas pupilas azuis claras, o que sugeria que ele realmente havia feito alguma coisa. Harry olhou ansiosamente para a clareira novamente, seus olhos se estreitaram ao sentir que tudo ao seu redor parecia fora do lugar. É como se a posição tivesse mudado.
Grop levantou-se do chão agilmente, movendo-se muito mais rápido do que parecia, e com uma força incrível, ele agarrou um pinheiro arrancado na mão e girou-o. As folhas chacoalharam enquanto ele o girava como um pequeno graveto. Ele logo encontrou seu alvo. O Hagrid de alguma forma conseguiu se levantar, aparentemente intacto, e se lançou para frente com os braços bem abertos, envolvendo-os na cintura de Grop e empurrando-o para trás com toda a força que pôde. O pouco de sanidade que lhe restava também desapareceu, e seu braço poderoso ergueu-se no ar e bang! As pálpebras dos presentes saltaram quando Grop caiu no chão. O tronco da árvore atingiu a cabeça de Hagrid com força, espalhando a terra como uma bomba, mas Grop ignorou tudo e rugiu baixinho. Ele balançou a mão e quebrou o chão ao redor, fazendo-o afundar mais alguns centímetros. Professor! Hagrid Harry tentou correr até ele. Sua varinha brilhou com um brilho intenso enquanto ele corria para frente, sem pensar na irracionalidade da situação. Estou aqui. Uma voz disse, e Harry olhou para Hagrid, que apareceu de repente do nada e parecendo sem palavras em estado de choque. O ar ondulava como ondas de água e a sombra de Grop à distância se contorcia de maneira estranha, o que o fazia parecer ainda mais horrível. Hagrid cobriu o nariz com uma expressão extremamente estranha, especialmente o canto de sua boca ferida se contraiu ao ver seu outro eu sendo espancado violentamente. Sirius estreitou os olhos e olhou mais de perto. Isso é uma ilusão? Não, não apenas uma ilusão, o ambiente também mudou, mas se você olhar de perto ainda poderá detectar a falha, o fluxo de ar, a sensação do tato. Ele cuspiu saliva na mão e balançou o pulso, mas é perfeito para usar contra um oponente que perdeu a cabeça. Legal, Ron disse com um olhar de admiração. Harry concordou profundamente. Hermione perguntou desconfiada, não parece uma mera ilusão? O falso Hagrid recebeu alguns socos de Grop, e até o tronco da árvore se quebrou em dois só de quebrar Hagrid, e o círculo do chão ao redor, mas o Hagrid permaneceu ileso e continuou bloqueando o ataque de Grop caminho de novo e de novo. Uma ilusão normal não poderia fazer isso. Professor, você tem razão. Félix assentiu. Ele mostrou a eles a cena real, e em vez de Hagrid, o oponente de Grop é uma sombra prateada e inchada. O patrono? Harry engasgou. Ele praticou essa magia durante as férias e fez bastante progresso, mas ainda assim, seu patrono nunca assumiu forma física. Eu combinei o poder da sala de pensamento para dar-lhe um breve momento de solidez. Félix explicou. Ele não usou a sala de pensamento para atraí-lo e explodiu sua consciência com magia. Afinal, Grop é um pouco diferente de um bruxo das trevas e pode ser considerado uma força amiga em potencial. Ele pensava com menos certeza, mas o mais importante, estava ansioso para testar suas habilidades recém-adquiridas. Mais de uma vez ele arrastou algo da sala de reflexão para a realidade. Desde pequenos modelos de edifícios como a Galeria Floco de Neve durante a Copa Mundial de Quadribol, o Castelo da Espada no Beco Diagonal, ou a coleção de livros atrás da porta da Sala do Pensamento, ou apresentando quase 1000 anos de desenvolvimento no mundo não mágico em poucos segundos durante um discurso no Ministério da Magia, ou quando ele usou a sala de pensamento e o patrono para ajudá-lo a se posicionar para usar táticas de morte instantânea mais rapidamente durante uma batalha privada com Voldemort. Mas foi somente quando Félix segurou a varinha que combinava tão bem com sua linhagem, origem e emoções na loja de varinhas de Olivaras que ele instintivamente usou a magia da memória, onde as imagens construídas em sua mente apareceram na realidade de uma forma mais relaxada e direta, posteriormente sobrescrevendo cenas que realmente existiam na realidade, o que o deixou mais interessado nesta magia. Valen foi o primeiro a ser afetado. Durante os poucos dias seguintes, ela frequentemente se encontrava perdida. O carpete do escritório do Castelo da Espada no Beco Diagonal foi subitamente substituído por um complexo labirinto de blocos de construção. Demorou apenas alguns dias para ela passar de desconfortável a entusiasmada com a construção de um castelo Niflheim com blocos. Antes tinha sido apenas uma questão de experimentação, mas hoje seria considerada a primeira batalha em que a sala de pensamento cobriu o mundo real. Félix acenou com a mão e o patrono desapareceu. Por enquanto não é páreo para a força do gigante. Na melhor das hipóteses ele pode blefar e agir com força e poder, mas na realidade, foi o próprio Grop quem foi equivocado ao permanecer no mesmo lugar. Na mente de Grop, o anão intrometido finalmente havia sido nocauteado por ele, então ele deu mais um soco nele, sentindo-se frustrado por aquele homem o ter trazido para um ambiente desconhecido. E ontem ele havia trazido um varapau de barba branca que havia completamente prendeu-o com um aceno de mão, e foi difícil para sua inteligência descobrir o porquê, mas ele estava apenas com raiva e acordou bem a tempo de encontrar o culpado o esfaqueando com uma pequena vara de madeira. Depois de desabafar, sua lamentável pouca sabedoria e sanidade retornaram, e ele fez uma pausa com uma vaga preocupação. O anão também foi simpático, arrumou comida para ele e conversou com ele, olhando para ele com os olhos úmidos, um olhar que Grop não desgostou. E ele podia sentir vagamente que parecia haver uma conexão de linhagem entre os dois, um irmão que é mais baixo que ele? Uma área próxima de floresta densa ficou muito silenciosa, até mesmo o chilrear dos insetos e o farfalhar das folhas estão faltando. Aos olhos de Grop, Hagrid ficou imóvel no chão, e ele cuidadosamente pegou o galho que Hagrid usará para acordá-lo mais cedo e cutucou o inexistente Hagrid. Claro, Hagrid não se mexeu, então Grop ficou ansioso e foi buscá-lo, mas Hagrid desapareceu como uma massa de fumaça. Grop, ele ficou sentado no chão por um tempo, incapaz de descobrir nada. Grop julgou com sua sabedoria limitada que o anão havia sido morto por ele. Ah, o gigante rosnou baixinho. Hagrid dançou alegremente. Ele se lembra de mim, lembra do meu nome. Você viu isso? Eu ensinei isso a ele. Ele olhou ansiosamente para Félix. Deixe-me passar. Ele disse. Félix hesitou. Hagrid, ele não está necessariamente seguro. Está tudo bem, deixe-me passar. Hagrid disse com firmeza.
Capítulo 527 Testralho. Félix cancelou a magia e o ar tremeu novamente, e Harry sentiu o mundo inteiro ganhar vida. Embora também tivesse sido real antes, e ele não conseguisse identificar os defeitos, sobre os quais Sirius havia falado antes, ele ainda podia sentir a diferença de forma mais tangível. Os ruídos e uivos distantes das criaturas desconhecidas, o assobio do vento, o farfalhar das folhas, o leve som da respiração. Nem mesmo perto. Félix pensou silenciosamente. É o suficiente para lidar com algumas criaturas mágicas, mas para enganar um mago, especialmente um bruxo perspicaz, não chega nem perto do suficiente. Mas em qualquer caso, ele desenvolveu a magia da memória que aprendeu inicialmente com Lady Rowena Ravenclaw e finalmente pisou no caminho que melhor lhe convinha após um longo processo de evolução. Hagrid se aproximou de Grop, cujo tamanho empalidecia em comparação ao de um gigante de verdade. Ainda assim, ele tinha aproximadamente a mesma altura do Grop sentado, que só poderia ser considerado um homem baixo entre os gigantes, já que um gigante normal mediria entre 20 e 20 anos. 5 pés de altura. Pequeno Grop. Hagrid ligou. GG e Grop olhou para ele com um olhar consideravelmente mais gentil. Pelo menos ele não apareceu balançando o punho. Achei que ele queria dizer a palavra fome. Rony disse. A mão de Sirius descansou em seu ombro enquanto ele o apertava com força. Não sejam desmancha-prazeres. Olha, é uma cena bastante comovente, não é? Grop lentamente estendeu sua mão grande. Alguns espectadores suaram por Hagrid, mas ela parou antes de tocá-lo. O rosto horrível de Grop abrigava algum tipo de preocupação. E se ele nocauteasse o baixinho da existência novamente? Hagrid alegremente agarrou um dos dedos de Grop e disse carinhosamente no mesmo tom que usava com criaturas mágicas. Está tudo bem, pequeno Grop. Você só precisa de um treinamento. Você nem sabe quanta força você tem, não é? Harry de repente se lembrou dos Dursleys. Grop vai se transformar em um grande Duda mais tarde por causa de todo esse amor? Ele estremeceu ao pensar no gigante se libertando das cordas e correndo pela floresta proibida em seus grandes pés que pareciam pranchas de trenó, com Hagrid o seguindo em sua perseguição. Grop deu um rosnado baixo e depois balbuciou. Grop. Agar. Hagrid jorrou de alegria ao puxar o dedo de Grop e olhar para a multidão. Pequeno Grop. Estes são meus amigos. Estes são Harry, Ron, Hermione. Ele parou e olhou para Hermione com um olhar de desculpas. Você se importaria se ele te chamou de Hermi? É muito difícil para ele lembrar seu nome. Ele não, eu não vou me importar nem um pouco. Hermione disse sarcasticamente. Sirius riu ganhando um olhar vazio, mas logo ele não conseguiu mais rir. Este é Sirius. Que tal simplificar para Siri? Hagrid disse olhando interrogativamente para Sirius, que concordou com uma careta. Então, depois de uma rápida reviravolta, todos foram abençoados com novos nomes, exceto Harry e Ron, cujos nomes são inerentemente simples. Na boca de Hagrid, Félix se tornou Feli, Hermione se tornou Herme e Sirius se tornou Siri. Herme, você está me ouvindo? Harmei. Hagrid disse a Grop sílaba por sílaba, e então, aqueles dois um pouco maiores são Feli e Siri. Você pode dizer a diferença, não é? As duas chamadas Feli e Siri encolheram os ombros. Harry e Rony pareciam querer rir enquanto ouviam Hagrid repetir a pronúncia errada uma e outra vez. Parecia que ele não precisava de sua ajuda. Félix pensou mentalmente que Dumbledore estava muito preocupado com a possibilidade de Hagrid ser espancado até a morte por seu irmão gigante mal-humorado, mas agora pelo menos é um bom começo. Depois de muito tempo, eles voltaram pelas profundezas da Floresta Proibida. Vou me mudar para perto e ficar com Grop por um tempo. Preciso encontrar comida para ele e lhe fazer companhia. Hagrid disse. Se vocês estão me procurando, basta passar a mensagem pelas corujas, não entrem pessoalmente na Floresta Proibida. Ele disse para Harry, Ron e Hermione. Pare, Hagrid. Félix disse, olhando mais fundo na Floresta Proibida. Todos pararam. Com a ajuda da suave luz branca pendurada no alto, eles podiam ver além dos galhos e arbustos, e Sirius fungou e avisou, algo está vindo. Então ouviram o som de um galho quebrando e passos estranhos. Uma enorme corda emergiu das sombras verdes e arrancou as folhas que bloqueavam o caminho. Sou eu, Hagrid. Um homem de topless disse, sua parte superior de corpo humano conectada com o corpo do cavalo da cintura para cima e finalmente, o corpo inteiro de Firenze saiu das sombras, sua crina prateada banhada por uma luz branca suave e seus cascos batendo. O que te traz aqui? Hagrid perguntou cautelosamente. Ouvi distúrbios. Firenze perguntou em voz baixa, o que está acontecendo, Hagrid? Nada a ver com você. Este não é território do centauro. Hagrid respondeu rigidamente. Mas eu moro na Floresta Proibida. Firenze disse, e no segundo seguinte ele se virou abruptamente, o arco em sua mão apontado para a escuridão profunda. Quem está aí? Seus cascos cravaram-se no chão. Os galhos balançaram e um cavalo com um rosto trêmulo de dragão apareceu do outro lado, seus olhos brancos e brilhantes olhando timidamente para eles, como se estivesse se perguntando por que todos haviam se reunido tão tarde. Ele ficava na borda onde a sombra negra e a luz branca se cruzavam, e suas asas negras semelhantes a couro, obscurecidas pelos arbustos, podiam ser vistas vagamente. Então é Testralho. Hagrid disse com um suspiro de alívio. Como eu poderia esquecer vocês? Félix disse suavemente, olhando para a criatura mágica. Hermione olhou para ele com desconfiança. Criatura fascinante, não é? Algumas pessoas não conseguem ver, outras conseguem. Você consegue ver? Félix de repente olhou para ela. Sim. Hermione sussurrou ansiosamente, na verdade, nós três. Ela não continuou, mas o significado das palavras era bastante claro. Harry e Ron observaram o Testralho com olhos cobiçosos. Sirius olhou furioso. Harry, você não mencionou isso.
Faz apenas 2 dias desde que as aulas começaram e não tive a chance de ficar sozinho com você. Harry murmurou em voz baixa. Eu também não consegui ver antes, quero dizer, no dia em que as aulas começaram, disse Ron, mas descobri uma coisa nos últimos 2 dias. Simplesmente me dei conta. Harry e Hermione se entreolharam atrás dele enquanto se lembravam da cena que aconteceu na carruagem no início do ano letivo. A carruagem rangeu e chacoalhou pela estrada no dia 1º de setembro. Vocês dois podem ver? Dentro da carruagem, Ron quase engasgou com a saliva enquanto olhava fixamente para Harry e Hermione. Vocês não estão se unindo para me enganar, certo? A razão pela qual você não consegue ver só pode significar uma coisa. Seu cérebro estéril não funcionou nem um pouco durante o verão. Hermione disse incisivamente para Ron. Alguma palavra sobre isso? Harry perguntou. Ele sabia sobre Testralho, mas só um pouco. Ver a morte, aceitá-la e possivelmente ter alguma visão. É difícil de explicar. Hermione disse distraidamente. O que você acha da morte de Crouch Jr.? Harry entendeu Hermione um pouco. Então ele se virou para Ron e perguntou a ele. O que mais você pode pensar? Ele mereceu, disse Ron com as sobrancelhas franzidas. Vocês não estão sentindo pena dele, estão? Claro que não, Harry disse instantaneamente. Então você já se preocupou com o futuro? Já pensou? Sua família ou você mesmo poderiam morrer na guerra? Sua voz ficou mais suave enquanto ele falava. É algo que ele estava pensando recentemente. Por que seus pais, em vez de fugirem para o exterior, ficaram para trás para lutar contra os comensais da morte? Ron olhou inquieto para a esquerda, para Harry, e para a direita, para Hermione. Dumbledore e o professor App não estão por aí. Eles vão resolver tudo. Hermione lançou a Harry um olhar significativo. E Harry sabia o que isso implicava, viu? Ele nem pensou nisso. Sirius deu um tapinha no ombro de Harry e Ron e murmurou algo baixinho que ninguém conseguiu ouvir. Do outro lado, Hagrid baixou a guarda enquanto se aproximava para acariciar o corpo magro e ossudo de Testralho e deu-lhe alguns tapinhas rápidos na cabeça no final. Vamos. Não há nada para ver. Não há comida também. Esse é o meu sangramento nasal. Firenze, o centauro, também recuou e desapareceu, avisando Hagrid antes de partir. Os anciões da tribo estão muito chateados. E se você continuar a trazer essas criaturas perigosas de todo mundo? Após esse interlúdio, Félix, Sirius, Harry, Ron e Hermione se separaram de Hagrid na frente de sua cabana e retornaram ao castelo. O trio dourado sentou-se no canto da sala comunal e ficou atordoado por boa parte da noite antes de mal conseguir digerir o fato de Hagrid ter escondido um gigante na floresta proibida. Hagrid não conseguirá esconder isso por muito tempo. O centauro tem um forte senso de território e eles vão pensar que Grop está infringindo seu território. Hermione disse preocupada. Harry não disse nada. Isso não é meio óbvio? Ele só podia rezar para que tudo corresse bem em relação aos planos educacionais de Hagrid, ou que a mente de Grop não fosse tão retardada quanto parece. Enquanto isso, Félix voltou ao antigo escritório de runas e olhou pela janela saliente na direção da floresta proibida, morte. O som de sua voz era levemente audível, e ele se perguntou como seria o mundo através dos olhos de Testralho. Se ele tiver sorte, logo descobrirá. Capítulo 528 Relíquias da Morte. Na manhã seguinte, Félix dormiu demais em uma rara ocasião e sentiu falta da coruja no grande salão. Ele encontrou aleatoriamente um assento e sentou-se. Entre goles de mingau, ele olhava pensativamente para os estudantes no grande salão. O número de assinaturas de jornais parecia ter aumentado. A 2 assentos de distância, uma estudante da Corvinal pegou seu jornal e rapidamente folheou as manchetes nas diferentes páginas, e soltou um profundo suspiro de alívio. Tudo está em paz. Sua amiga havia se acostumado com seu comportamento. Por que não falamos sobre o feitiço de avaliação? O que há para falar? Tudo que você precisa dominar no 4º e 5º anos é o feitiço de desarmamento, o feitiço atordoante e o feitiço do escudo, que aprendi há muito tempo. A garota da Corvinal disse balançando o cabelo antes de examinar sua amiga. Oh, esqueci, você não está interessada em duelar e nunca competiu em um antes. Sua amiga revirou os olhos e suspirou. Eu invejo o 1º, o 2º e o 3º ano. Tudo o que eles precisam fazer é dominar a aparição lateral. Absolutamente fácil, não é? Não seja assim. Mamãe me disse que alguns acidentes envolvendo aparições em grupo são causados por jovens bruxos que ficam excessivamente nervosos. Crianças pequenas que não são treinadas mobilizarão subconscientemente sua magia para resistir, resultando em acidentes de aparição. Félix ouviu até a metade, depois se concentrou em seu café da manhã, olhando para o mingau de aveia e imaginando-o como uma coleção de runas, não, para ser mais preciso, um padrão que carregaria magia de forma estável. Um plano para cavar uma armadilha para Voldemort está progredindo lentamente. Ele foi capaz de se transformar em criaturas mágicas, mas isso não significa que está tudo bem, na verdade? Ele nunca pensou em lutar contra Voldemort em sua forma de criatura mágica. Seria muito difícil, mesmo que eles sejam realmente mágicos em alguns aspectos, mas basta olhar para a crença que Newt promoveu. Nenhuma criatura mágica poderia derrotar um bruxo bem estabelecido, porque são menos inteligentes. Somente transformando os talentos mágicos de múltiplas criaturas mágicas em magia rúnica e usando-os com o corpo de um mago eles seriam considerados potentes. Mas embora os dois estejam inextricavelmente ligados historicamente, isso não significa que as criaturas mágicas realmente tenham uma runa distinta, ou circuito rúnico, dentro deles. O que Félix teve que fazer foi criar magia antiga sozinho, assim como o grupo original de magos antigos fez, e o volume de trabalho envolvido neste processo é bastante alto.
O primeiro passo é transformar-se em uma criatura mágica e, em seguida, usar o corpo de uma criatura mágica para experimentar seus talentos mágicos, sentir os mistérios da linhagem da criatura mágica e experimentar como sua própria magia flui e funciona. Ele deve repetir esse processo inúmeras vezes para obter um padrão vago, algo que se pareça com uma confusão de capilares ou uma armadilha do diabo complexamente entrelaçada. Isto é o que os antigos magos viram quando dissecaram criaturas mágicas. Depois disso, é só tentar e praticar extrair uma runa após a outra. O maior problema que Félix enfrentou foi que ele nem sempre conseguia encontrar a runa certa que combinasse com a estrutura mágica da criatura mágica, então ele teve que criar sua própria runa, o que sem dúvida levaria a 1000 falhas. Mas a boa notícia é que ele está no caminho certo e cada vez melhor. Isso é tudo que importa. Apesar do tédio do processo, Félix gostou, especialmente das opiniões significativas que se desenvolveram durante o processo. Por exemplo, criaturas mágicas derivam suas habilidades mágicas de sua própria linhagem e estrutura física única, mas e os bruxos? Félix suspeita que a alma desempenha um papel muito importante no processo. Uma evidência é que apenas bruxos podem se transformar em fantasmas, nem as pessoas comuns nem as criaturas mágicas podem. Ele ficou bastante fascinado por esse tipo de pensamento, e mesmo enquanto Félix subia ao pódio, sua mente vagava com todo tipo de ideias extravagantes. No seu nível, a teoria e os aspectos práticos da magia estavam se tornando cada vez mais fora dos limites da crença, e cada passo adiante representava uma reviravolta na percepção da magia aos olhos dos bruxos comuns. Isso é verdade tanto em termos do ato de recriar talentos de criaturas mágicas usando runas quanto de trazer a magia da memória à realidade, adaptando a magia da memória de Lady Rowena Ravenclaw. Pegue a faca de escultura rúnica. Reservarei algumas lições para você se acostumar com sua nova ferramenta, após as quais você perceberá que ela realmente funciona melhor do que uma varinha em alguns aspectos, especialmente se você pretende fazer alguma manipulação fina. Félix disse calmamente. Hoje é uma aula prática e preciso que você anote as runas práticas e os circuitos rúnicos que aprendeu nos últimos 2 anos em um quadro castanho. Os alunos se movimentaram e subiram ao pódio para pegar suas pranchas de castanha e retornaram aos seus lugares para começar a praticar. Um pouco fácil demais, não é? Ron disse alegremente. Nós praticamos isso no Magic Rune Club antes. É realmente fácil para nós, mas Hermione cortou as tábuas de castanha do tamanho da palma da mão em tiras, cada uma do tamanho de seu dedo indicador, enquanto escrevia suavemente uma série de runas antigas e olhava para o resto da turma com satisfação. Bang! A placa de castanha na mão de Simus explodiu de repente, e uma nuvem de fumaça e fogo se espalhou. Félix acenou com a mão e a fumaça e as chamas desapareceram ao mesmo tempo. Mantenha os olhos abertos, estudante Finnegan. Você precisa se concentrar mais no quadro, em vez de olhar para mim. Ele disse enquanto olhava para um padrão tridimensional feito de runas antigas. Seu olhar varreu a sala e vários estudantes abaixaram a cabeça timidamente. Quando seremos como o professor? Harry não resistiu em perguntar. As runas na mão do professor pareciam partículas de pó de ouro fino, brilhando à luz do sol. O professor me disse para não ser excessivamente ambicioso. Hermione disse com tristeza. Obviamente, ela havia feito uma pergunta semelhante. Ela então sorriu amplamente. Mas o professor me elogiou por minhas explorações e experimentos com runas. Ela gesticulou para o trabalho que acabará de terminar, e Harry e Ron olharam de lado e estalaram os lábios em segredo. Densas runas antigas estavam inscritas na pequena placa de madeira de castanheiro que pertencia a Hermione. Se você não olhasse de perto, parecia que tinha sido rabiscado com tinta. Hermione, não vai explodir, certo? Harry perguntou com medo, reconhecendo que essa coisa realmente é dezenas de circuitos de explosão que sutilmente se amontoavam em uma área do tamanho da palma da mão, que se conectavam tortuosamente com uma linha dourada que brilhava com uma luz pulsante. Não se preocupe, eu combinei os circuitos de explosão com os circuitos de estabilidade. Você tem que usar uma frequência específica de magia para ativá-la, e essa frequência é algo que só eu conheço. Hermione sorriu enquanto colocava a placa de castanha em sua pequena bolsa de contas enquanto Harry e Ron engoliam em seco. Hermione parecia estar ficando cada vez mais assustadora, especialmente durante o verão, quando o professor aparecia de vez em quando e Hermione fazia perguntas durante as conversas, o que fez com que sua pesquisa atingisse rapidamente um nível que eles não entendiam. Por exemplo, o termo frequência específica de magia. A certa altura, o professor disse a ela, pensei em criar diferentes níveis de prêmios para indivíduos ou grupos que fizeram contribuições notáveis no campo das runas antigas, mas as condições ainda não estão maduras. Se algum dia eu criasse isso, você gostaria de contribuir com seu nome para o prêmio Hermione Granger? Harry acreditou que o tom do professor parecia sério, sem nenhum indício de piada. Nos momentos seguintes, ele começou a imitar Hermione, escrevendo circuitos rúnicos em tamanhos cada vez menores, e quando ergueu os olhos durante o intervalo, a massa de símbolos rúnicos na mão do professor havia se moldado em um okami vividamente realista. No fim de semana, Félix realizou a primeira assembleia do Clube de Runas Mágicas do ano letivo, e os membros do clube brilharam de alegria, trocando incidentes recentes entre si. A professora Sprout prometeu me escrever uma carta de recomendação, mas ainda não descobri para onde ir. Quer dizer, papai quer que eu entre no Ministério da Magia, mas, Cedrico disse com um sorriso gentil no rosto dele, mamãe me mandou um vestido novo e um livro. Neville disse, achei que tivesse deixado algo para trás de novo, mas não deixei, era apenas um simples presente. No canto, Harry sussurrou para Ron e Hermione em um tom taciturno. Torta de Abóbora nos convidou para tomar chá porque seu irmão aprendeu 10 palavras novas. Torta de Abóbora é o novo codinome que eles deram a Hagrid porque Hagrid não quer que ninguém saiba que ele voltou, pois isso tornaria sua ausência da aula notável.
Se a presença de Grop fosse exposta, as coisas poderiam ficar muito complicadas. Não quero colocar Dumbledore em uma posição difícil, escreveu Hagrid em seu replay. Se os pais tomassem conhecimento da presença de um gigante descontrolado na Floresta Proibida, eles dariam um alarme desnecessário. Acho que não é apropriado que o jovem Grop apareça em público até que aprenda as maneiras necessárias. Harry, Ron e Hermione concordaram neste ponto, exceto por uma ligeira discordância sobre o termo alarme desnecessário. Eu não quero ir, Ron disse em voz baixa, muito enojado com o convite. Não estou tentando fugir, mas temos muito o que fazer. Temos treino de quadribol esta tarde. E Angelina ficou muito chateada com nossa ausência ontem, e eu não quero que meu nome seja ignorado por ela. Caso ela decida que as importunações e as ordens de Hopper não são tão insuportáveis. As preocupações de Ron não eram infundadas. Nas seletivas de quadribol de sexta-feira, Rony ficou apenas em terceiro. Ele foi capaz de reivindicar o lugar de goleiro porque Angelina sentiu que tanto Vic Frobisher quanto Joffrey Hopper à sua frente tinham falhas óbvias. O primeiro valorizava mais o Charms Club e o último resmungava em um piscar de olhos, reclamava de coisas mesquinhas, e tentou fazer com que Angelina seguisse seu plano. Pesando as opções, Angelina acabou escolhendo Ron para ocupar o lugar de Woody como goleiro. Eles acabaram faltando ao primeiro treino oficial ontem porque tiveram que ir para a sala da aula de poções para detenção, o que foi horrível, já que Snape deu a Harry, Ron e Hermione um grande balde cheio de ingredientes de poções para cada um manusear, o que seria usado em todas as 7 séries. E Harry ainda sentia o cheiro persistente de mandrágora misturado com entranhas de rato sob as unhas. Sem falar em todas as tarefas, agora eu gostaria que ele voltasse ao seu trabalho de verdade. O professor Grubble-Plank nos deixa uma tonelada de tarefas, porque eu precisaria esboçar 10 tronquilhos, planejando se tornar um pintor. Ron disse com veemência. É o ano dos NOMS e os Voltrucles são o foco do exame a cada 2 anos. Hermione apontou a verdade desagradável. Harry e Ron olharam para ela. Mas é claro, espero que ele volte também. Hermione encolheu os ombros. Ei, Lua. Ela se virou para olhar para Luna. Como foram suas férias? Muito bem, papai conseguiu fechar um acordo. Luna disse alegremente enquanto convidava Hermione com entusiasmo. Vou ver Firenze esta tarde. Você quer ir? Tudo bem. Ela olhou para a esquerda e para a direita, mas como Harry e Ron tiveram que ir treinar e ela realmente não conseguiu encontrar uma desculpa, ela acabou concordando lamentavelmente. Alunos. Félix sorriu enquanto se acomodava confortavelmente em sua poltrona. Bem-vindo de volta, e antes da assembleia começar, deixe-me fazer um anúncio. A Future World Company e a Unseen Rune Society colaboraram para criar uma revista mensal chamada The New Solutions to the Rune, e por enquanto a revista The Kiblaris cuidará desse empreendimento. Harry, Ron e Hermione imediatamente olharam para Luna. E durante o período temporário, eu pessoalmente atuarei como editor-chefe, então se você está planejando submeter um manuscrito em um futuro próximo, você pode encaminhá-lo diretamente para a senhorita Granger, que irá organizá-lo e entregá-lo a eu. Por outro lado, a taxa do manuscrito é muito favorável ao público. A chamada para submissões está aqui. Félix acenou com a varinha e uma pilha de panfletos voou da mesa e pousou nas mãos de cada pessoa com precisão. Varinha anciã. Hermione murmurou enquanto olhava para a varinha dele. O que você disse? Harry ficou muito sensível a essa palavra, afinal, esse era o motivo de eles estarem detidos. Recentemente encontrei o livro Os Contos de Beedon, o Bardo para ler. Hermione disse brevemente, SHHH, falarei sobre isso mais tarde. Os olhos da professora App se voltaram, então ela fechou a boca e sentou-se ereta. Ao lado, Luna olhou para ela com olhos ardentes. As relíquias da morte? A boca de Harry se abriu de surpresa, eles tinham acabado de sair do clube das runas mágicas quando Luna os alcançou. Isso mesmo. Luna afirmou. A varinha das varinhas, a pedra da ressurreição que traz os mortos de volta à vida, e a capa da invisibilidade que permite que você se esconda da morte, juntos. Esses 3 itens representam as relíquias da morte, cujo possuidor se tornará o mestre da morte. Bobagem, Hermione ergueu uma sobrancelha. Isso é apenas um conto de fadas. Algo como os Snorkax de chifre enrugado. Não existe na realidade. Mas eles existem, e inúmeros bruxos ficam obcecados com eles. Luna disse calmamente. Papai tentou convencer Florian a se juntar a ele em sua busca pelas relíquias da morte quando eles eram jovens, mas ele recusou, fingindo que seus ancestrais nunca possuíram a varinha das varinhas. Quem é Florian? O nome parece um pouco familiar. Rony perguntou. Ele é o dono da sorveteria Florian Fortescue. Luna disse. De jeito nenhum isso é verdade. Hermione disse com firmeza. Vou escrever para ele e pedir esclarecimentos. Harry, no entanto, voltou ao tempo em que se sentava sob o guarda-sol colorido do lado de fora da sorveteria Florian Fortescue para fazer sua tarefa. Ele estava tão focado no fornecimento gratuito de sorvete que nunca percebeu que o dono da loja sabia tudo sobre sua tarefa de história da magia. Embora Harry não soubesse a idade exata do dono da sorveteria, ele imaginou que já havia se formado há pelo menos 30 ou 40 anos. Será que ele se lembraria tão bem de seus conhecimentos da escola se não fosse um fã ávido da história da magia? Ele não vai responder para você, ele desapareceu. Luna disse. Os vizinhos especulam que ele pode ter se mudado para o exterior porque temia a guerra. Porque os aurores do Ministério da Magia que patrulham o beco diagonal dia e noite não ouviram nenhum alarme do dispositivo de alerta. Canto do jornal de hoje. Capítulo 529 O Movimento Mortal de Voldemort.
Uma clareira na floresta proibida. Félix olhou para o testralho que ele havia atraído com um touro morto encharcado de sangue e ficou satisfeito. Hagrid me deu essa dica e parece que vocês gostaram? Félix disse enquanto os dois testralhos se abaixavam, expondo seus pescoços finos e ossudos e derrubando o touro morto. E ele disse que vocês são espertos. Então vocês devem ser capazes de me entender, certo? Os testralhos não emitiram nenhum som e desfrutaram do banquete em silêncio. Embora sejam onívoros e comam todos os tipos de grama, frutas e carne, não é todo dia que comem carne de touro fresca e encharcada de sangue. Enquanto falava, outro testralho enfiou a cabeça cautelosamente para fora da floresta, olhando para seus dois companheiros e para o estranho mago, debatendo se deveria sair. O som da mastigação constante atraiu o novo, que logo se juntou a ele. Vendo sua chance, Félix colocou a mão na crina do testralho mais próximo e sentiu como se estivesse tocando uma membrana de pele dura e espessa, sem carne por baixo. Testralho ergueu os olhos inquieto e encarou Félix com olhos brancos e brilhantes. Coma, coma. Ele disse com um sorriso malicioso, acariciando suavemente sua cabeça nua. Seus olhos pareciam um grande lobo cinzento olhando para um coelhinho branco. E Testralho agitou sua longa cauda preta e olhou para baixo novamente para rasgar a carne do touro com seus dentes afiados. O novo testralho ficou um pouco alarmado e abriu cautelosamente as suas enormes asas, mas nem Félix nem o seu companheiro prestaram qualquer atenção nele, e depois de um longo impasse pareceu achar o seu comportamento um pouco cansativo e muito menos importante do que a comida no prato. No chão, então ele apenas bufou quando Félix tocou seu corpo liso e sem pelos. Félix sorriu levemente quando seu corpo começou a se transformar. Ainda não consigo aceitar, para mim parece mais que Beedon estava zombando de toda a lenda das relíquias da morte, porque nenhum dos 3 irmãos escapou da morte no final. Mesmo o mais velho que ganhou a capa da invisibilidade encontrou a morte de braços abertos. As relíquias da morte eram menos úteis do que uma pedra filosofal quando se tratava de vencer a morte. Pelo menos Nicolas Flamel realmente viveu por cerca de 600 anos. Hermione, Luna e Gina caminharam pelo caminho na orla da Floresta Proibida enquanto discutiam sobre o assunto que acabaram de discutir. Isso porque eles não foram reconhecidos. Luna disse com uma voz etérea. Que reconhecimento? Não sei. Luna disse sonhadoramente, talvez seja algum tipo de ritual, ou método de ativação pré-planejado, ou... Ela olhou fixamente nos olhos de Hermione e Gina. De acordo com meu pai, a única maneira de dominar o poder das 3 relíquias é possuir todos os 3 ao mesmo tempo. O rosto de Hermione exibia uma expressão de extrema desaprovação, mas ela perguntou calmamente. É por causa daquele símbolo estranho que você mostrou? Talvez. Luna disse. Vamos conversar sobre outra coisa, Ginny disse apressadamente, seu interesse no assunto diminuindo. Luna, você está com seu apito de osso? Trouxe. Luna disse alegremente enquanto puxava de seu pescoço uma corda fina tecida de um talo de grama, que tinha um apito branco preso a ela. Hermione olhou para ele. É esse que Hagrid nos deu? Sim, Luna disse, ele pode invocar as pequenas criaturas que Hagrid mantém, mas não há criaturas perigosas nos limites da Floresta Proibida. Então às vezes eu uso para atrair unicórnios, testralhos e Firenze. Depois de dizer isso, ela olhou em volta com a cabeça sondando, com um olhar de ladrão. Não conte a Firenze, ele ficará infeliz. O centauro também pode ouvir tal som? Hermione perguntou intrigada. É um conhecimento interessante. Claro que eles podem. Luna disse seriamente. Ele nem sempre está por perto. Temos que tentar em alguns lugares diferentes. Eles caminharam por um trecho de arbustos, sentindo vagamente o cheiro de sangue, e Luna empurrou um grande arbusto para o lado para revelar um grupo de 6 ou 7 testralhos amontoados na clareira. Uau, que sorte! Luna disse. Alguém esteve aqui? Hermione murmurou para si mesma enquanto olhava para o touro morto que consistia apenas de meio esqueleto e pouca carne no chão. Foi Hagrid? Mas é improvável que ele se concentrasse em outras criaturas agora, quando ele tinha para lidar com uma bagunça sangrenta. Luna saltou para a clareira e cumprimentou os testralhos com entusiasmo. Os testralhos estavam familiarizados com ela há muito tempo, então eles simplesmente levantaram os olhos para olhar para ela e baixaram a cabeça para festejar novamente, permitindo que Luna os acariciasse. Ginny olhou para o pedaço de carne no chão. Ela não conseguia ver os testralhos, mas podia ver um pedaço de carne se desprendendo do osso e desaparecendo no ar, seguido pelo som assustador de mastigação. É uma sensação tão horrível como se houvesse uma boca invisível cheia de dentes afiados no ar, e você não sabe quando vai se aproximar dela por vontade própria. Este testralho é estranho. Hermione disse, e Luna virou a cabeça para olhar para o testralho único. Ele estava deitado silenciosamente no chão, e de alguma forma os dois podiam sentir uma aura tranquila em seu rosto magro e ossudo, seus olhos semicerrados, não demonstrando surpresa ou desconforto ao ver sua chegada. Você é novo aqui? Acho que nunca te vi antes. Luna perguntou em um sussurro enquanto se agachava na frente dele. Testral olhou para ela e fechou os olhos completamente como se não quisesse prestar atenção nela. Luna habilmente pegou um punhado de grama do chão e levou até a boca de Testralho, que afastou a boca e olhou para ela com olhos vazios. Ah, você não está com fome? Luna, o livro diz que testralhos são perigosos, mesmo aqueles da Floresta Proibida que foram treinados por Hagrid. Hermione disse, não tendo nenhum traço de confiança na palavra segurança que saiu da boca de Hagrid quando ela pensou sobre o Acromântulas e Grop gigante que ele mantinha na Floresta Proibida. O apito de osso que Hagrid lhe deu foi colocado na parte mais interna da bolsa de contas, e ela achava que nunca iria usá-lo. Mas eu sinto que é amigável. Luna disse, enquanto seus olhos claros brilhavam, e então ela virou a cabeça e se dirigiu ao testralho que estava caído no chão, não é? O testralho de repente abriu a boca para ela, revelando uma boca cheia de dentes afiados e emitindo um som de grrr que assustou os três. Ginny tropeçou para trás e olhou fixamente para o ar. O que aconteceu?
Até os testralhos que estavam comendo pararam e olharam. Eles são amigáveis, não são? Hermione perguntou rapidamente. Luna não respondeu enquanto examinava Testralho de perto. É estranho, você me dá uma sensação completamente diferente. Tantos Vraxpurtes assediadores voando por cima. Hein? Desapareceu num piscar de olhos. Luna disse com admiração. Vamos, Luna, vamos para outro lugar. Podemos voltar outra hora. Hermione puxou Luna e Gina para longe. Luna bajulou o único testralho. Talvez eu possa ser amiga dele. Pode ser o rei deste bando de testralhos na Floresta Proibida. Em sua visão final, o testralho levantou-se do chão e se juntou aos outros testralhos enquanto eles, caminhavam mais fundo na floresta. Olha, ele está andando de maneira muito diferente também. No meio do dia, Félix saiu de outra parte da Floresta Proibida, enxugando o suor frio inexistente da testa, sentindo que tudo o que aconteceu hoje foi muito bizarro. As 2 semanas seguintes foram pacíficas, exceto por uma tarde em que ele e Snape se encontraram no corredor, onde Snape o avisou. Eu dei ao homem a informação sobre a varinha das varinhas, e ele não me pediu para fazer nada a respeito disso, então acho que ele tem outro plano. Ao ouvir isso, Félix aproveitou para voltar ao beco diagonal e verificar o castelo da espada de cima a baixo. Todo o sistema de defesa estava funcionando bem e tudo estava em ordem. O tempo começou a esfriar no final de setembro. Em outro fim de semana típico, Félix e Valen apareceram no salão principal, ambos usando um lenço cada. Valen sentou-se em uma pilha de livros grossos e saboreou uma torta de abóbora fumegante, que Félix havia cuidadosamente fatiado. Depois de terminar isso, Félix ficou consciente dos murmúrios e olhares estranhos dirigidos a ele no grande salão. O que está acontecendo? Ele chamou um aluno que estava prestes a sair depois de comer. O aluno primeiro olhou com curiosidade para o peito, cintura e bolsos, como se procurasse alguma coisa, depois entregou-lhe um jornal. Você deveria ler a primeira página, professor App. O aluno disse. Félix abriu o jornal e ficou surpreso com a manchete da primeira página do Profeta Diário, que dizia, as 10 melhores varinhas da história. Quer ir? Vamos olhar juntos. Valen gritou. Então ele espalhou o papel sobre a mesa e leu com Valen. Não há dúvida sobre a importância das varinhas para os bruxos. Desde o dia em que a varinha foi criada, não faltaram lendas sobre varinhas poderosas, e as pessoas têm gostado desses rumores. Na percepção das pessoas, varinhas poderosas e bruxos poderosos estão intimamente relacionados. Mas é impossível chegar a uma conclusão precisa se é o bruxo que promove o prestígio da varinha, ou a varinha que molda o poder do bruxo. No entanto, é bem sabido que o Sr. Olivaras, um dos fabricantes de varinhas mais prestigiados da Europa, fez uma citação bem conhecida, a varinha escolhe o bruxo. A filosofia Van Glory também sugere que cada varinha é diferente, o que nos leva a pensar. Existem realmente varinhas que são inerentemente extraordinárias. Eles são como tesouros desconhecidos, guardados silenciosamente em uma caixa de veludo em uma loja de varinhas, esperando por um dono digno deles? O autor pesquisou uma vasta gama de documentos para encontrar 10 das varinhas mais prestigiadas da história e classificou-as de acordo com a influência de seus proprietários. Para sua referência. Nota, as varinhas de alguns dos grandes bruxos da história não são consideradas famosas, pois eles nunca declararam deliberadamente o papel da varinha na contribuição para suas grandes conquistas, por isso estão excluídas da consideração por enquanto. Número 10. Deatitic comprimento desconhecido, madeira de sabugueiro, material do núcleo da varinha desconhecido. Seu dono era um notório bruxo das trevas, Loxias, que usou meios vis para matar o temível feiticeiro Barnabas Deveril, para adquirir sua varinha, que mais tarde foi renomeada por ele como Deatitic. Desde então, ele conquistou todos os seus inimigos. Famoso por acariciar carinhosamente sua nova varinha cada vez que derrotava um oponente e proclamar em voz alta que sua varinha é uma personificação da morte. Sua citação clássica era, enfrente-me e morra. Ele acabou morrendo em uma taberna e não se sabe quem foi seu assassino. Por causa de sua natureza cruel e tirânica, muitas pessoas alegaram tê-lo matado, mas ninguém conseguiu mostrar sua varinha. Número 9. Varinha do Velho Martelo. Número 8. Varinha de Godelot. Esta varinha é famosa porque seu dono a via como uma parceira e até mesmo uma mentora, e usou seu poder e conhecimento para escrever Magique Mocheville, como Godelot chamava sua varinha, meu amigo mais malvado e misterioso. Número 7. Varinha de Salazar Slytherin, comprimento desconhecido, Saquewood, núcleo de chifre de basilisco. Nesse caso, o mago e a varinha são iguais em termos de fama, e sua combinação assustou os bruxos de sua época. Há rumores de que em sua juventude Sonserina empunhava uma varinha de madeira de cobra e comandava cobras, e muitos bruxos nem ousavam se aproximar dele, exceto seu amigo íntimo Grifinória, e em determinado momento a varinha em sua mão pegou forma de bengala, conforme material fotográfico sobrevivente. O núcleo da varinha é feito do chifre do basilisco, uma criatura conhecida por seu poder de matar inimigos com apenas um olhar. O paradeiro atual desta varinha é desconhecido. Nota: dos 4 fundadores de Hogwarts, apenas Salazar Sonserina tem descendentes que ainda sobrevivem, portanto esta varinha pode ter passado pelas mãos de um dos ramos. Número 6. Varinha do Destino, comprimento desconhecido, madeira desconhecida, núcleo da varinha desconhecido. A varinha pertencia a um bruxo desconhecido, que esteve ativo por menos tempo que Loxias. Um bruxo das trevas encapuzado desafiou um grupo dos mais prestigiados mestres de duelo da época em apenas 3 meses, deixando apenas um punhado de sobreviventes. Mas o desafio chegou a um fim abrupto 3 meses depois, com rumores de ter avistado seu suposto corpo em uma falta. Vala, mas não há como provar isso.
Quando ele matou um homem poderoso, ele disse em voz baixa, estou com o destino. Assim, sua varinha era conhecida como Destiny Wand. O paradeiro final desta varinha é desconhecido. Número 5. Varinha de Morgan Le Fay Morgana. Varinha informação desconhecida. Meia-irmã do rei Arthur, inimiga de Merlin. Morgan governou como rainha da ilha de Avalon e ganhou uma parte significativa de sua autoridade através de seus poderes mágicos. Número 4. Varinha de Merlin. Comprimento e núcleo desconhecidos, feita de carvalho inglês. A fama de Merlin fala por si. Número 3. A varinha de Geller Grindelwald. Informação desconhecida. A razão pela qual esta varinha é lembrada tem muito a ver com seu dono, e há rumores de que o Lorde das Trevas certa vez descreveu sua varinha como a melhor, e a julgar pelo que ele realizou não há dúvida sobre isso. Esta varinha desapareceu na história com o duelo lendário em 1945, que pode ter sido destruída no duelo ou sob custódia do Ministério da Magia britânico, ou escondida nas mãos de um grande bruxo em particular. Número 2. A varinha de aquele que não deve ser nomeado 13 polegadas e meia, madeira de teixo, com núcleo de pena de fênix. É bem sabido que varinhas com núcleo de pena de fênix são raras e poderosas, e cada uma é um excelente trabalho. A varinha de aquele que não deve ser nomeado era feita de uma pena de fênix. Esta varinha prova essa afirmação. Presume-se que esta varinha foi destruída há 14 anos. Número 1. Varinha de sabugueiro, comprimento desconhecido, madeira de sabugueiro, núcleo de varinha desconhecido. O nome deriva de um conto de fadas em Os Contos de Beedon, o Bardo, e tenho certeza que muitas pessoas se lembram dele e até imaginaram possuir essa varinha invencível quando crianças, embora deixassem essas fantasias de infância para trás à medida que cresciam. Mas não faltam pessoas que ainda pesquisam incansavelmente a autenticidade da varinha das varinhas quando crescem. Segundo eles, Beedon, o Bardo, baseou sua história fortemente na história real, e o poeta Beedon nos pregou uma peça para satisfazer seu romance literário, sugerindo que os feitos reais da varinha das varinhas poderiam ter sido tirados de um dos mencionados acima. Varinhas. Esta varinha é colocada em primeiro lugar porque parece ter uma condição extrema para a escolha de um mestre, já que a lealdade da varinha só pode ser obtida matando o dono anterior. Em outras palavras, qualquer um que o obtiver poderá obter seu poder. O paradeiro da varinha das varinhas já era desconhecido, mas surgiu recentemente um boato de que Felix Zapp, o professor de runas antigas de Hogwarts, que já havia feito sucesso nas finais da Copa Mundial de Quadribol, havia involuntariamente chamado sua varinha de varinha das varinhas. Mas se ele nomeou isso como uma referência ao conto de fadas, ou se ele realmente segurava a varinha lendária que era historicamente invencível, não temos como saber. No salão principal, Félix apertou o jornal. Com apenas um pensamento na cabeça, ele queria xingar. O movimento assassino de Voldemort chegou sem aviso prévio. Capítulo 530. A verdade é a única coisa que não importa. Félix guardou o papel. Kay. Valen gritou. Ela ainda não terminou de ler. Bem, sério, você deveria melhorar sua velocidade de leitura. Onde você está lendo agora? O garfo na mão de Valen apontava para a parte central do papel. A varinha de cobra? Félix murmurou. Vou lhe contar uma história sobre a Câmara Secreta e a Sonserina em outra ocasião. Ele continuou a bebericar seu mingau de aveia, despreocupado com os vários olhares curiosos no grande salão. Depois de um café da manhã tranquilo, ele apareceu no escritório do diretor de Hogwarts. Já há um visitante lá dentro. Um homem baixo, gordinho e careca espremeu o corpo inchado em uma poltrona. Uma de suas mãos gordas pegou um abacaxi com cobertura de açúcar de uma caixa próxima enquanto sua boca continuava mastigando, seu bigode prateado e grosso, semelhante a uma morsa, manchado com pedaços de cobertura de açúcar. Diretor Dumbledore, tenho uma coisa para lhe perguntar. Félix não se mexeu enquanto media o homem, que está vestido com uma túnica de veludo marrom e roxo com botões de latão brilhantes que emitiam um som desagradável quando ele engolia. Seu estranho hábito alimentar é comparável à visão do testralho comendo, mas o testralho é muito mais magro do que o homem em questão. Slughorn olhou distraidamente para Félix, e os movimentos de sua boca pararam abruptamente. É ele, não é? Alvo? Ele perguntou, olhando para Dumbledore, que está sentado à sua frente e parecia lamentavelmente magro comparado a ele. Felix Zapp, disse Félix educadamente, se quiser perguntar meu nome. Ah, claro. Quem mais tem a capacidade de me impressionar tanto? O mago disse, saltando agilmente da cadeira e enfiando a outra mão limpa no bolso da camisa, tirando um lenço macio de veludo roxo e enxugando meticulosamente os dedos 2 vezes. Estou procurando uma chance de conhecê-lo, disse ele, estendendo a mão gordinha para Félix. O grande Felix Zapp, o orgulho da Sonserina. Você me elogia, disse Félix, apertando sua mão. Seus dedos pareciam pegajosos quando ele a soltou, mas ele sabia que era um efeito psicológico. Ele perguntou timidamente, Sr. Slughorn. O bruxo ergueu as sobrancelhas imediatamente. Seu estômago protuberante se contraiu com algum padrão. Venha sentar aqui. Slughorn fez sinal para ele se sentar mais perto dele no tom do dono da casa. Os lábios de Dumbledore brilharam com um sorriso como se ele achasse divertido. Valen pulou do ombro de Félix e puxou a calça de Dumbledore perna, apontando seu dedinho rosa para Fawkes, que está em um poleiro tirando uma soneca. Kay. Um doce apareceu de repente na mão de Dumbledore como um truque de mágica trouxa que ele entregou a Valen com uma piscadela. Compartilhar é a porta de entrada para a amizade. Eu concordo com você, Dumbledore. Slughorn disse enquanto se sentava lado a lado com Félix, seu corpo se contorcendo para trás na cadeira para ajustar o melhor ângulo. No meio disso ele suspirou enquanto seu corpo se apoiava nas costas da cadeira. Quer um pedaço, Félix?
Ele perguntou com bastante entusiasmo. Não, obrigado. Félix disse. Hoje em dia tenho alergia a doces. Eu também tive esses momentos, Slughorn disse com um grande sorriso, pegando outro doce na mão. Sempre tive preferência por um determinado doce por um tempo e me empanturrei dele. Então por anos, eu nunca tocaria nele de novo. Isso foi na minha juventude. Agora prefiro um pouco de cada. Um comentário muito sábio. Félix disse brevemente, só que teria sido melhor se ele não tivesse usado seu gosto por doces como exemplo. Ele observou em silêncio enquanto Valen subia na mesa de pernas finas e olhava para o Fênix Fawkes que estava no poleiro dourado. Valen cambaleava na mesa com os doces nas mãos enquanto Fawkes semicerrava os olhos para ela. Dumbledore e Slughorn também olharam para eles com interesse. Decocross Clusters, algumas pessoas não gostam, na verdade tem um sabor especial. Dumbledore disse, e enquanto falava, Fawkes levantou a cabeça do poleiro e pegou o doce em forma de barata da mão de Valen, engolindo-o com um som nítido de crack, chunk. Os três simultaneamente retiraram o olhar de satisfação. Ah, eu vou buscar o que você quer. Dumbledore disse de repente para Slughorn enquanto ele se levantava e contornava a escada giratória até o primeiro andar. Enquanto sua figura desaparecia escada acima, Félix sentiu o olhar de Slughorn piscar enquanto ele o mídia. Você é mais falante do que eu pensava, ele disse depois de alguns segundos, quero dizer. Tantas pessoas mencionaram você em suas cartas e não posso deixar de achar estranho que eles sejam tão divergentes em suas cartas. Opiniões sobre você. Isso não é estranho. Félix disse. Oh, você está certo, cada um tem seu próprio ponto de vista, e eu ouvi rumores como sua origem trouxa, embora eu pessoalmente não me importe com isso, é verdade. Slughorn disse e em seguida, para provar seu ponto de vista de que não tem preconceito contra linhagens, ele falou longamente sobre os contatos que conhecia, que estão em posições-chave. E muitos deles são bruxos de famílias trouxas. Félix, pelo contrário, discerniu na expressão do seu rosto uma paixão pela coleção. Então Félix sugeriu que ele deveria escrever um livro de memórias de todos os alunos talentosos que ele havia ensinado, e Slughorn sorriu ao ouvir isso, sentindo como se tivesse conhecido sua alma gêmea. Eu descobri quando era chefe da Sonserina que jovens bruxos de origem trouxa sempre tinham todo tipo de ideias novas para oferecer. Claro, quero dizer as inteligentes. Desse ponto de vista, a presença deles é necessária para trazer novidade e sangue para o envelhecido mundo bruxo. Que pena que me aposentei com alguns anos de antecedência. Ele olhou para Félix com olhos ardentes, como se lamentasse ter perdido um tesouro. Você ainda mantém contato com esses alunos? Félix perguntou. Pelo pouco que ouviu durante o verão, esse senhor idoso morava em uma área bastante isolada. Infelizmente eu tinha planejado me esconder e evitar os holofotes. Você sabe, isso vai ficar uma bagunça aqui em breve, e eu não quero me misturar tanto com aquele bando perigoso, mas eles certamente vão me encontrar. Tenho um pressentimento sobre isso, disse Slughorn, e foi então que Dumbledore se aproximou de mim. Ele parecia um tanto indignado enquanto continuava. Ele queria algo de mim. Ah, não posso dizer exatamente o que. Ele sacudiu a cobertura de açúcar que pingava em seus dedos. Trabalho com ele há muito tempo e conheço seu personagem bem. Ele não vai parar até conseguir o que quer e até trouxe um pequenino para me convencer. Félix sorriu. Ele sabia quem era aquele pequenino. Era Harry. Bem, já que estamos conversando em particular, direi apenas uma coisa. Foi uma atitude desprezível da parte dele. Slughorn se aproximou e sussurrou de maneira cúmplice, mas foi brilhante. Ele me cutucou no ponto fraco. Estou ficando mole à medida que envelheço, especialmente quando lido com o filho do meu aluno favorito. Ele suspirou profundamente, seu bigode de morsa comicamente levantado. Aliás, ela também é de origem trouxa. Lily era um gênio, perspicaz, engenhosa e sabia como retribuir. Desde que soube do meu aniversário, ela mandava um presente atencioso todos os anos, nunca atrasado. Mesmo depois de se formar, um presente viria. Quando li no jornal que ela havia sido morta, sabia que ninguém mais me daria uma joelheira quente de presente. Infelizmente, como diz o ditado, pessoas boas não vivem muito. Ele murmurou, pegando o lenço e assoando o nariz com força. Félix não tinha ideia de como responder nem se deveria responder, então simplesmente esperou que ele mudasse de assunto. Você não sabe como Dumbledore abre a boca das outras pessoas, não é? Ele fez questão de me trazer um pouco de vinho no meu aniversário e alegou que estava lá para comemorar a ocasião, mas não conseguiu me enganar, e eu sabia o que ele estava pensando. Mas eu não poderia dizer não a um bom jantar, mesmo que fosse de uma pessoa com segundas intenções. O pior foi que ele me usou e depois me largou, para me apresentar aos outros dois mais jovens destinatários da Ordem de Merlin, mas ele continuou me ignorando dizendo que eu não era professor, então não poderia incomodá-los, e ele realmente sugeriu que eu deveria escrever uma carta para eles. Slughorn parecia indignado. Naquele momento, Dumbledore apareceu na escada e falou com um tom de voz divertido. Meu querido Horace, certamente não tenho nada contra você. Na verdade, já faz algum tempo que sou abordado pela imprensa para organizar algumas entrevistas com eles, mas recusei todas, alegando que isso interferiria em sua vida, estudos, e não acho que seja bom avisá-los tão cedo que eles têm um súbito afluxo de admiradores. Isso confundiria seus pequenos cérebros. Dumbledore disse, entregando-lhe um pacote. Obrigado, Slughorn disse com um sorriso raro e lutou para se levantar da poltrona para pegar o pacote. Ele pegou um punhado de pó de flu e espalhou na lareira, onde uma chama turquesa brilhou. Eu já volto, Dumbledore. Slughorn pisou um pé nas chamas e hesitou, então retirou-o enquanto tirava um pequeno frasco do bolso e o jogou para Félix. Passe para Harry Potter para mim e diga a ele que é seu presente de aniversário atrasado. Ele entrou nas chamas, segurando o pacote, e desapareceu com um giro muito cômico. Félix olhou para o frasco do tamanho de um polegar em sua mão, é o Félix Felicis. Ele casualmente o guardou e olhou para Dumbledore e perguntou com uma voz profunda, Alvo, preciso falar com você. É sobre a varinha das varinhas?
Você também viu o jornal de hoje? Félix perguntou. Mais do que apenas o jornal de hoje. Dumbledore disse. O que? Entrei em contato com alguns amigos na França, Bulgária, Noruega e até mesmo na América esta manhã, e eles me disseram que também tinham visto artigos semelhantes, mas não hoje, com os primeiros relatórios datando de uma semana atrás. Félix franziu a testa. Bem, o plano de Voldemort de matar 3 coelhos com uma cajadada só foi executado minuciosamente. Em sua percepção, o propósito de Voldemort seriam 3. 1 para causar-lhe alguns problemas e mantê-lo ocupado com outras coisas por meses. 2 para testar a autenticidade da varinha das varinhas com a vida dos outros. E quanto aos 3, Voldemort pode ter nutrido uma expectativa oculta de que ele e Dumbledore iriam brigar por causa deste assunto. Afinal, é possível que se ele permanecesse na escola, alguns bruxos das trevas bisbilhotassem a escola dia sim, dia não. E seria possível que Dumbledore ficasse infeliz por causa disso. Se ele for Voldemort, ele certamente aproveitaria esta oportunidade para controlar algumas pessoas azaradas e fazer um movimento para se infiltrar na escola, juntamente com alguma campanha de opinião pública. Mas com todo esse drama, Félix teve a sensação de que Voldemort poderia ter outros planos. A escola? O Ministério da Magia? Ou o Castelo da Espada? Ele refletiu mentalmente sobre isso. Voldemort finalmente encontrou algum trabalho para os Comensais da Morte escondidos. Ele disse sarcasticamente. Esta medida certamente nos pegou desprevenidos. Tenho certeza de que não teríamos sido tão passivos se esta notícia tivesse se limitado à Inglaterra. A essa altura poderia haver várias pessoas se infiltrando ilegalmente no país. Dumbledore disse. Entrei em contato com Amélia e ela virá mais tarde. Félix assentiu. O que você vai fazer a seguir? Dumbledore perguntou. 2 coisas. A primeira é pedir à Sra. Bones que esclareça toda a situação ao público. A palavra dela é mais convincente que a minha. Com ela como testemunha, pelo menos a comunidade mágica britânica não estará no caos. Faz sentido. Dumbledore disse com um sorriso no rosto. A segunda coisa, os olhos de Félix brilharam com uma luz estranha. Divulgue a notícia de que tem os meios para provar as dúvidas do mundo exterior. E tanto os bruxos britânicos nativos quanto os bruxos estrangeiros são bem-vindos para testemunhar isso. Ele acrescentou mais ênfase à palavra testemunha. Por um momento ele pareceu esperto. A chamada testemunha era apenas um eufemismo para um desafio. Você afirma que eu possuo a varinha das varinhas, mas eu nem preciso dela para derrotá-lo. Posso facilmente destruir todos aqueles que cobiçam o poder da varinha das varinhas com apenas uma mão vazia. Félix sorriu, revelando seus dentes brancos e afiados. Ele começou a realmente ansiar por aquele dia. Félix. Dumbledore fez uma pausa. Não se preocupe, Félix olhou para ele. Não tirarei a vida das pessoas aleatoriamente, se for possível, mas também não espere que nada de agradável aconteça com elas. Na verdade, se esse incidente tivesse acontecido com Voldemort, as sombras escuras que se acham fortes apenas o invejariam e o temeriam ainda mais, mas no caso dele, isso se tornaria um aborrecimento. Ele parecia ter ficado muito abaixado por um longo tempo. Em território britânico estaria tudo bem, alguns dos seus feitos circulavam vagamente nos cantos escuros, para que ninguém o procurasse levianamente. Mas no exterior, seu nome e reputação eram insignificantes em comparação com aqui. Bem, na verdade não, pensou Félix. Muitas pessoas o tinham visto em ação na Copa Mundial de Quadribol, mas ele simplesmente não sabia dizer exatamente quão eficaz seria. O relógio marcava 11 horas quando as chamas da lareira voltaram a subir. Amélia Bones saiu de lá empoeirada. Vocês dois estão aqui? Ela congelou por um momento, então continuou. Foi confirmado que um grupo de pessoas realmente entrou ilegalmente. E Kingsley invadiu Knockturalley e Hogsmeade com um esquadrão de aurores e pegou uma dúzia de bruxos estrangeiros, 2 dos quais são até criminosos procurados em fuga de outros países. O número na sombra só será maior. Dumbledore disse levemente. Nós também pensamos assim. Senhora Bones disse. Há algo errado com o Profeta Diário. Seu editor-chefe deveria estar sob a maldição Imperius. Félix disse abruptamente. Isso mesmo, testamos com T.F. Dolfal, mas Barnabas Cuff não se lembra de nada e é difícil dizer se é uma farsa. A senhora Bones disse. Ela fez uma pausa e olhou para Félix. Senhor App, eu estava me perguntando, a varinha que você está segurando. Félix acenou com a mão e uma varinha preta voou em direção a ela. Eu consegui uma nova varinha feita sob medida pelo Sr. Olivaras, uma réplica da minha primeira varinha, 13 polegadas ébano. A única diferença é que o núcleo da varinha foi substituído pelo meu próprio cabelo. Félix disse enquanto fazia um gesto de favor. A senhora Bones fez uma expressão de desculpas, com licença. Ela pegou a varinha e deu um movimento rápido. A varinha não respondeu e até resistiu à sua magia. Você deve ser capaz de identificar as características disso, extremamente exclusivo, e não serve a ninguém além de mim, Félix disse suavemente, enquanto calmamente abria a mão e a varinha se libertou rigidamente da mão da senhora, circulando-o enquanto emitia um zumbido animado. Então você também deve saber que está a varinha perfeita para mim. A senhora Bones assistiu à cena com espanto e assentiu inconscientemente. Espere, seu cabelo? Ela olhou para Félix com uma expressão estranha no rosto. Você tem linhagem de uma criatura mágica? Oh, desculpe, você não precisa responder a isso. Félix parecia negro, esse é o motivo pelo qual ele não queria mais que ninguém soubesse sobre o material do núcleo de sua varinha, especialmente seus conhecidos. Como Sirius e Severus, apesar das personalidades opostas dos dois, eles certamente chegarão a algum tipo de consenso sobre o assunto, no qual ele seria ridicularizado. A razão para usar meu cabelo está relacionada ao meu caminho mágico único. Ele explicou de forma simples. Posso testemunhar isso. Dumbledore disse.
Bones presumiu que ele estava falando sobre magia única e não insistiu mais no assunto. Os três discutiram o assunto por um tempo e finalmente chegaram a um acordo. Assim, a senhora Bones disse ao sair: Tonks me informou sobre os grandes guardas Golem no Castelo da Espada, e eu vaguei pelos portões do castelo e senti o quão extraordinários eles eram. Eu me pergunto se o Ministério of Magic poderia adquirir um lote. Claro, vou falar com Remus sobre isso. Félix disse, mas não espere muito deles, seu atual mecanismo de defesa é relativamente rígido. Na melhor das hipóteses, eles podem ser usados para funcionar como uma força de contenção. Isso reduzirá as baixas de combatentes? Senhora Bones perguntou. Claro que pode. Isso seria suficiente. Senhora Bones disse enquanto saía pela lareira. Félix levantou-se para se despedir também, tinha alguns preparativos a fazer nos próximos dias para o que viria a seguir. Ele está bastante otimista em sua opinião, esta é uma boa oportunidade para promover o sistema prático de runas e expandir a influência da empresa do mundo futuro. Cabe a ele decidir exatamente o que fazer. Valen acenou para Falks e Fênix deu um grito de orgulho. Enquanto Félix caminhava até a porta, Dumbledore hesitou e gritou por trás. Na verdade, eu sei onde está a varinha das varinhas. Félix virou a cabeça e olhou profundamente para ele. Isso não importa mais. Ele disse. De fato. Dumbledore acenou com a cabeça levemente, a verdade é a única coisa que não importa neste encontro. Mas ainda estou interessado. Félix acrescentou. Dumbledore pareceu um pouco pasmo com suas palavras e depois de alguns segundos balançou a cabeça. Bem, se você insiste, está em minhas mãos. Nessa altura, depois de uma manhã de fermentação, a notícia do jornal já se espalhava pela escola e os alunos discutiam com entusiasmo o tema das 10 melhores varinhas. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.